contra o Cuiabá. Porém, os atletas estão focados e querem os 3 pontos para continuar vivo o sonho da Ponte em retornar à elite do futebol brasileiro. Em relação à equipe, o técnico Fábio Moreno tem o desfalque do lateral direito Léo Pereira, que foi liberado pela diretoria para acompanhar o enterro da avó, vítima do Covid-19. E o lateral esquerdo, Guilherme Lazzaroni, que foi vetado com dores no adutor da coxa esquerda. Na esquerda, Yuri é a novidade no time titular da Ponte. E no ataque, Guilherme Pato está mantido, mesmo com o retorno de Luan Dias e também Moisés, que ficam no banco de reservas. E o destaque do Dourado do Cuiabá. O futebol do Mato Grosso busca voltar a ter um representante na elite do futebol do país, o que não ocorre desde a década de 80. Vai ser umas últimas do Cuiabá, Lupi. O Cuiabá vem embalado, até porque venceu o Juventude na última rodada, em confronto direto também com uma equipe que briga na parte de cima da tabela. O gol foi marcado por Anderson Conceição, zagueiro que está confirmado no time titular. Falta pouco para o Cuiabá retornar à elite do futebol brasileiro. Até por isso, o principal trabalho do técnico Alan Al é controlar a ansiedade dos jogadores. Ele tem praticamente todos os jogadores à sua disposição, com exceção do atacante William Santana, que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. O destaque da equipe do Cuiabá está no atacante referência, o camisa 9, o experiente Elton, que é o artilheiro do Dourado na Bezona. 5:30, já a bola rola no majestoso. A macacada reunida vai acompanhar e torcer para a macaca em busca de um resultado positivo pela 34ª rodada da Bezona. E para um grande jogo, a Bandeirantes escala sua dupla, a dupla de comentaristas da Bandeirantes Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado, a sua expectativa. Boa tarde, CH. Oi, Boles, um grande abraço a todos. Eu espero uma vitória apenas da Ponte. Eu não espero grande futebol, eu não espero apresentação. A Ponte, para continuar sonhando com uma situação muito distante, ela precisa vencer o Cuiabá e aí, passo a passo, jogo a jogo, analisando todas as rodadas, ver o que dá. O fato é que o técnico Fábio Moreno escala, na minha opinião, um time coerente. Tirou Lazzaroni, o Lazzaroni está com dores, ou está sendo poupado, ou está com falta de empenho. Eu acho que está mais do que na hora de deixar o Yuri jogar. A Ponte hoje precisa de 3 aspectos importantes, ou de 3 jogadores importantes. Eles têm que estar acesos: Zanocelo, Camilo e Rodrigues. Gleger Zorzin, ele já esteve lá dentro, conhece o riscado olhar técnico da Bandeirantes e a sua expectativa. Fala, Gleger Zorzin, boa tarde. Boa tarde, Boles. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. É um jogo importante, um jogo difícil. A Ponte está enfrentando uma equipe muito equilibrada, que vem fazendo uma ótima competição, uma ótima Série B, com chances reais de acesso. É um jogo difícil. Vou ficar de olho aqui. Primeiro dizer que eu gostei da escalação, eu acho que é por aí mesmo. Mantém aí a mesma estrutura, né? Só tem a troca aí do Lazzaroni pelo Yuri. E eu acredito que pelo que o Yuri vem fazendo, eu acho que a melhor opção mesmo, ele estando aí contundido, com problemas físicos, mas eu acho que ele não vinha jogando bem, né? Dá oportunidade a um jogador que está querendo mostrar, né, o seu valor, o seu talento. O Yuri recebeu algumas oportunidades, mas muito pouco, muito longe daquilo que o atleta precisa para ter uma sequência. Então eu gosto da escalação do Yuri, e a expectativa é que ele possa fazer um grande jogo. Agora, vou ficar de olho aqui, viu, Boles, na estratégia do Fábio Moreno. No jogo contra o Guarani, ele foi muito bem nessa estratégia, taticamente perfeito, quase perfeito. Ele montou ali um esquema, liberando um pouco mais o Camilo, encostando o Zanocelo para fazer uma linha de marcação, e deu muito certo na partida contra o Guarani, neutralizando o ponto forte da equipe adversária. Então, vou ficar de olho aqui qual será a estratégia do Fabinho Moreno, que sabe que precisa do resultado positivo. Qualquer outro resultado não interessa a Ponte. A Ponte precisa vencer o jogo para ainda continuar viva na Bezona, Boles.
Este Gleger Zorzinho, comentarista Bandeirantes. Portanto, já tem bola rolando, tem a Ponte Preta em campo diante do Cuiabá. E hoje tem mais Pezona para você, reta final da Série B, 34ª rodada, na sequência 8 da noite, no Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas. Será a vez do Guarani. O Bugre entra em campo diante do CRB. Aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão com Carlos Batista. É ele. E quem vem chegando com destaque do Guarani é Marcos Luiz, o Cobrão. Fala aí, Marquinhos. Já o Marquinhos com destaque do Guarani, 17h09. Júlio Nascimento, informações do Mundo da Bola nesta segunda-feira. E o seu destaque, Júlio. Um abraço para você, Boles, para todo mundo ligado aqui na transmissão do Futebol Bandeirantes. Rodada decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro hoje, com 3 jogos. Ponte Preta e Cuiabá, você narra daqui a pouco. Às 8 horas tem com Carlos Batista, CRB Guarani. E às 8 horas da noite a bola vai rolar para Confiança e Operário. Em destaque são os 3 jogos da Bezona. Daqui a pouco no Em Dia com a Bola eu abordo sobre os outros jogos da rodada e também as outras competições que estarão em andamento nessa segundona também de futebol. Aqui com os trabalhos técnicos de Leandro Renato, com gravação de Sérgio Ricardo, coordenação técnica de Gil Kleber e técnica de externa de Gilberto Sufi. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ponto 10 Restaurante, o melhor self-service. Todos os dias com grande variedade e qualidade. Peça pelo iFood ou Rappi e receba na sua casa. Ponto 10 Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788 Centro Campinas. Telefone 3234-4390. Trânsito. Dom Pedro I tem trânsito intenso no trevo de Barão Geraldo e da região dos Amarais até a chegada a Anhanguera. No sentido Jacareí, obras em Itatiba deixam o tráfego carregado na altura do quilômetro 108. Professor Zeferino Vaz tem lentidão na chegada a Campinas pelo Tapetão. É verão e no Açaí Atacadista você encontra tudo para viver o melhor da estação com o melhor preço. A loja completa com economia para abastecer sua casa ou seu comércio. Aproveite o verão Açaí. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Vamos então à 34ª rodada da Série B. Ponte Preta e Cuiabá hoje às 5h30. O CRB joga contra o Guarani às 8 horas. E no mesmo horário, Confiança e Operário. Botafogo amanhã enfrenta o Sampaio Correia. Também amanhã às 7h15, Paraná e CSA. E o Brasil de Pelotas joga contra o Juventude. Náutico enfrenta o América, a Chapecoense joga contra a equipe do Figueirense. Na quarta-feira tem Avaí e Vitória, Cruzeiro contra a equipe do Oeste. Neste momento, o América é o líder com 66 pontos, a Chapecoense tem 63, Cuiabá 54, CSA 52, é o G4. Guarani é o sexto colocado com 48, a Ponte está na oitava colocação com 47. No rebaixamento, Figueirense 36, Paraná 33, Botafogo com 30, Oeste com 23 pontos. Na Série A do Campeonato Brasileiro, final de semana com a 29ª rodada, Palmeiras venceu o Sport por 1-0, Coritiba e Atlético Paranaense empataram 0-0, Fortaleza e Grêmio também empataram sem gols, o Ceará venceu o Flamengo, que pode demitir o Rogério Ceni ainda hoje, o Santos venceu o Clássico Sansão contra o São Paulo por 1-0 e o Internacional venceu o Goiás por 1-0. O Atlético Goianiense ficou no empate com o Bahia, placar de 1-1, e o Vasco da Gama venceu o time do Botafogo por 3-0. Hoje, às 8 horas da noite, tem Bragantino, Red Bull Bragantino contra o Atlético Mineiro, e na quarta-feira, 9h30, Corinthians e Fluminense. São Paulo 56, Inter 53, Atlético Mineiro 49, Flamengo 49, Grêmio 49, o Palmeiras com 47. No rebaixamento, Bahia 29, Goiás 26, Botafogo com 23 pontos e o Coritiba tá difícil pro Coxa.
22 pontos é a situação da Série A do Campeonato Brasileiro. Você ficou em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Uma paixão nacional é o futebol. Outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Muito bem, estamos de volta no comando da jornada esportiva no futebol da Bandeirantes Campinas. Você ligado em AM 1170 em Campinas e em toda a região, em AM 1270 em Ribeirão Preto, também pelas plataformas digitais, pelo YouTube e também pelo Facebook. Antes da ficha técnica do jogo, meu caro Antônio Lupi, em seu destaque você trouxe a informação sobre o falecimento de um parente, o avô, né? avó do Léo Pereira, vítima da Covid-19. Foi isso, Lupi? Foi isso mesmo, o Boles, mais uma vítima, né, desse vírus terrível que vem assombrando não só o Brasil, mas o mundo. A avó do Léo Pereira faleceu hoje na cidade de São Paulo, por isso o atleta hoje não está nem no time titular e nem no banco de reservas. A diretoria liberou o atleta para acompanhar aí o sepultamento da sua avó na capital paulista. Até o Júlio trouxe em destaque, né, ele foi criado, né, pelos avós. O avô morreu aí há pouco tempo e agora a avó partiu por conta do Covid-19. Então, Léo Pereira em luto nesta segunda-feira por conta do falecimento de sua avó. E os nossos sentimentos, condolências também à família do Léo Pereira pelo falecimento aí da sua avó. Meu caro Antônio Lupi, vamos escalar os times. São 17 horas mais 17 minutos no horário oficial de Brasília. Já tem bola rolando no Majestoso. Repito, temperatura alta nesse momento em Campinas. Estamos no mês de janeiro, dia 11 de janeiro, no verão e consequentemente com a temperatura alta neste momento. Vamos escalar os times Ponte Preta e Cuiabá. Atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes Campinas. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Fábio Moreno, com camisa de número 1. No gol, Igor Vinhas. Na direita com a 22, Apodi. Na zaga, 3, Luizão e 34, Wellington Carvalho. E na lateral esquerda com a 16, Yuri. No meio campo, 75, Barreto. 20, Zanocelo e 10, Camilo. No ataque com a 19, Guilherme Pato. 29, Matheus Peixoto. E 11, Bruno Rodrigues. Repetindo a escalação da Macaca. 1, Igor Vinhas. 22, Apodi. 3, Luizão. 34, Wellington Carvalho e 16, Yuri. 75, Barreto. 20, Zanocelo. 10, Camilo, 19, Guilherme Pato, 29, Peixoto, 11, Rodrigues. No banco, à disposição de Fabinho Moreno, 12, Guilherme, 4, Juan Renato, 5, Dauan, 7, Neto Moura, 9, João Veras, 14, Hernandes, 15, Luan Dias, 17, Oyama, 21, Moisés, 27, Pedrinho, 44, Rayan e 99, o Robó. Cuiabá Esporte Clube, time do meu coração, nasceste predestinado. O Cuiabá também já está pronto e escalado pelo técnico Alan Al. Com camisa de número 1, João Carlos. Na direita com a 2, Lucas Ramon. Na zaga, 3, Ednei, 4, Anderson Conceição. E na esquerda com a meia dúzia, Romário. No meio campo, 5, Auremir. 7, Matheus Barbosa e 8, Rafael Gava. No ataque, 10, Felipe Marques, 9, Elton e 11, Marcinho. Repetindo a escalação do Dourado. 1, João Carlos, 2, Lucas Ramon, 3, Ednei, 4, Anderson Conceição, meia dúzia, Romário. 5, Auremir, 7, Matheus Barbosa, 8, Rafael Gava. 10, Felipe Marques, 9, Elton, 11, Marcinho. No banco, à disposição de Alan Al. 12, Matheus Nogueira. 13, Pietrini. 14, Cundê.
15, Nenê Bonilha. 16, Alexandre Melo. 17, Iago. 18, Genison. 19, Maxwell. E 20, Elvis. Arbitragem do jogo. Do estado da Bahia, o árbitro da partida entre Ponte e Cuiabá é Marielson Alves Silva. Marielson Alves Silva apita a partida. O assistente 1 é o Edivan de Oliveira Pereira e o assistente 2, José Carlos Oliveira dos Santos. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, um grande jogo para Ponte Preta hoje, jogo difícil, jogo duro. Tava dando uma olhada aqui nas últimas partidas do Cuiabá. Esse mesmo Cuiabá perdeu pro Náutico lá em Recife há 2 rodadas atrás, 3 rodadas, me perdoem, por 2-0. O que eu tô querendo dizer com isso? É que é um time que tá oscilando, tá? Ele faz uma ótima competição, né? Tá dentro do G4, é o 3º colocado com 54 pontos. Mas é um time que em alguns momentos, principalmente jogando fora de casa, tem alguma dificuldade. Tomara que a Ponte possa fazer um grande jogo. Na minha opinião, tá muito bem escalada. A presença do Yuri na vaga aí deixada pelo Lazzaroni, que as informações que chegam é que ele está com problemas no adutor. Eu gosto da escalação. O Lazzaroni não estava bem, né? Não vinha fazendo bons jogos, principalmente esses últimos aí. E o Yuri recebendo aí uma oportunidade, né, de mostrar que realmente tem condições. Ele já entrou em alguns jogos, porém não teve uma sequência legal, né, para a gente realmente ver a participação do Yuri. Tomara que ele faça um grande jogo, está recebendo uma oportunidade, né? O meio de campo da Ponte, que na minha opinião na última partida contra o Guarani foi muito bem. Aliás, o Zanocelo foi um dos melhores em campo, né? Jogando uma partidaça, o Barreto vem mantendo uma regularidade. Agora, o mais experiente, né? O jogador que pode trazer aí a esse meio de campo da Ponte ofensividade, né? Qualidade, que é o Camilo, não foi bem na última partida. Na minha opinião, desconcentrado totalmente. Cumpriu ali a recomposição, em alguns momentos vinha ali para fazer uma espécie de segundo volante para ajudar essa segunda linha da Ponte, mas ele, num aspecto técnico, ele foi muito mal no derby, né? Então tomara que o Camilo possa retornar a fazer um bom jogo, porque é um jogador importantíssimo. Jogador que consegue levar essa bola com qualidade, um jogador que consegue dar dinâmica ao meio de campo da Ponte, é um jogador que em alguns momentos ele pode até encostar lá com os atacantes e fazer uma linha de 4 atacantes, mas isso ele precisa estar ligado, ele precisa estar concentrado no jogo. É um jogo pesado, é um jogo difícil. Esse time do Cuiabá aí é um time que está precisando somar pontos para que ele possa liquidar de vez aí o seu acesso. Deve vir com uma estratégia de linha média e eu vou ficar de olho aqui na estratégia do Fábio Moreno. Fábio Moreno é um cara que tem leitura de jogo, é um estudioso, deve ter estudado esse time do Cuiabá e tomara que ele consiga, da mesma forma que conseguiu no derby, né, ser superior no aspecto tático, porque aí você consegue, né, iguala o aspecto técnico e na parte tática você consegue surpreender o seu adversário e vencer a partida. É um jogo difícil, é um jogo que a Ponte precisa da vitória, não tem outro resultado, nenhum outro resultado interessa para a Ponte, apenas a vitória. E olha, CH, eu estou esperançoso que a Ponte possa conquistar aí 3 pontos na tarde de hoje. E você, CH? Olha, Gleger, eu juro que eu queria estar super otimista para passar essa mensagem para o torcedor da Ponte. Eu acho até que está sendo colocado um time de maneira coerente, ele está sendo correto, escalou direitinho, até aí sem nenhum problema. Agora eu vou ter que acreditar que os problemas internos, que são muitos, já estão resolvidos. O que eu espero é que esses jogadores sejam profissionais.
é difícil pedir isso, porque se os caras estão bravos, revoltados ou tristes ou muito até desesperados em alguns casos, porque a falta de dinheiro traz desespero às vezes, eu não posso tirar a razão dos caras não. Agora você pedir num jogo difícil para o time ser competente, ser compenetrado, ser focado, não é fácil. Precisa ter um comandante com muita ascensão perante todo o grupo. Essa história do Lazzaroni não passa na minha garganta não, viu? Qual é o problema dele, Lupe, por favor? Ele sentiu um desconforto no adutor da coxa esquerda. Tá bom, tudo bem. Então que o Yuri tenha muita sorte. Eu acho que passou da hora pela má performance do Lazzaroni, que foi um jogador importante no período aí do ano, né? Na reação da Ponte pós-pandemia, para não cair. Eu acho que ele teve momentos importantes, mas ultimamente não está jogando nada. Como o Camilo não está jogando nada. Agora, para sorte da torcida da Ponte, me parece que o miolo de zaga entrosou, está encaixadinho. A Podi a gente confia. Yuri é um ponto de interrogação. Meio campo tem Barreto e Zanocelo no derby, os dois foram bem, Camilo muito mal. E na frente tem o Rodrigues. Rodrigues é o cara que resolve o problema. E o Peixoto fez um golzinho no derby. Tomara que o gol traga mais confiança para o torcedor e principalmente para o Peixoto. Que ele esteja bem, concentrado, não é? Porque o centroavante vive de gols, o centroavante precisa estar lá para participar às vezes 1 ou 2 vezes da partida e fazer o gol, que é o que interessa. E no derby ele fez aquilo que interessa, o gol. Foi o gol e nada mais, mas fez o gol, que é muito importante. O Cuiabá é um time que está mais entrosado, mas não está num bom momento. Como a Ponte vive uma irregularidade. Jogo bom de trabalhar, os dois times precisam vencer. Não é? O Cuiabá pode até pensar num empate, mas não acredito que venha para Campinas para jogar no empate, mas a Ponte eu tenho certeza, vai ter que ser ofensiva, vai ter que ser um time que vai buscar o gol os 90 minutos, porque para a Ponte só a vitória interessa para continuar sonhando. Um sonho que eu tenho que dizer que está muito distante. Mas enquanto tiver a parte matemática, nós temos que respeitar isso. Então, de alguma maneira, o Fabinho está lá controlando internamente o grupo para se manter, não é, focado. Eu só não quero assistir fim de feira. O que é fim de feira? É time eliminado, que não cai, não sobe e fica com aquela coisa. Fingimos que jogamos e a torcida e a imprensa finge que acredita. Só isso que eu não desejo para a Ponte. Que termine de maneira honrosa, de maneira profissional, os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. O Fabinho vai falar, não vai, Lupe? Vamos ver se o Fábio Moreno vai falar a respeito. Vai falar, né? Os jogadores não falam, os jogadores não dão entrevista por conta desse problema financeiro, mas o Fábio Moreno vai falar a respeito dessa partida contra o Cuiabá no Majestoso. A gente procura sempre tratar todos os assuntos com verdade, olhando no olho, não escondendo os problemas, propondo soluções e os jogadores, eles sabem que a Ponte Preta está buscando a solução. Temos pessoas capazes buscando os recursos para solucionar esse problema e estamos todo mundo pronto para uma partida muito importante hoje. Esse é o técnico Fábio Moreno falando antes da partida contra o Cuiabá. Leandro Boles. Muito bem, meu caro Antônio Lupe, vamos respeitar a execução do hino do Brasil. Brasil executado, majestoso, a bola vai rolar e como estão vestidos para o jogo, a Associação Atlética Ponte Preta e o Cuiabá, meu caro Antônio Lupi. A Ponte Preta com seu uniforme de número 1, camisa branca, short branco e os meiões brancos. Já o Cuiabá, todo de verde, camisa verde, short verde e os meiões verdes. A Macaca enfrenta o Dourado, a bola rola daqui a pouquinho, poucos instantes para o duelo no Majestoso, Boles. E a Ponte ataca neste primeiro tempo para o gol da linha do trem, para o gol da Fepassa. Camilo, capitão da Macaca, posicionado no centro do gramado, a bola vai rolar. É a 34ª rodada da Bezona, reta final da Série B. Depois desta rodada serão mais 4 jogos para a definição dos times que vão conquistar o acesso, para a
definição dos rebaixados. Apita o árbitro. Bola rolando. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com Pet Bola, Pet Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes com a equipe de Carlos Batista. É a Macaca. A Macaca em campo, a Macaca para mostrar o seu valor. Ponte Preta e Cuiabá, 34ª rodada da Pessoa. Na Ponte nesse momento, ocupando a 8ª colocação. O Cuiabá, o 3º colocado. É bola para o time do Cuiabá, sai jogando pela direita. Lucas Samão, ele bota à frente, se livra da marcação do Bruno Rodrigues. Chega bem na cobertura, coloca a bola para fora. Barreto, cedendo o lateral, foi Yuri, o último a tocar na bola. Por trás apareceu Barreto. Lateral para o time do Cuiabá para fazer a cobrança. Segundona de sol, de calor em Campinas. Nesse momento, 30 graus. Lateral batido, domina Matheus Barbosa para o time do Cuiabá. Tentou bater na frente, corta lá atrás da zaga Ponte Pretana. Sobra para Yuri, peca em outra bola, volta para W Carvalho. Troca passes lá atrás da Ponte, bola recuada para Igor Vinhas. Apertou o Elton e quase roubou um lance perigoso. Wellington Carvalho de novo, devolveu para Igor Vinhas, que despacha de qualquer maneira com a perna esquerda. A bola acaba saindo, não consegue dominar antes da bola sair. Bruno Rodrigues tem lateral, o time do Cuiabá para fazer a cobrança. O Cuiabá que desde o início da Bezona, sempre por ali, dentro do G4, próximo do G4, fazendo uma grande campanha o time do Cuiabá. Tentativa de passe na frente do Lucas Ramon, cortou lá atrás Yuri. Vai voltar aqui atrás na defesa para o time do Cuiabá. Para sair jogando Anderson Conceição, que é o capitão do time do Cuiabá. Ele volta o jogo para o ex-goleiro da Macaca, João Carlos. Abre Dinei, passe curto para ele, dentro da sua grande área. Troca passes agora o time do Cuiabá no campo defensivo, no primeiro terço do campo. Chegou Matheus Peixoto, que marcou no derby. Fez o passe para Romário. Romário na frente para o Felipe Marques. Foi desarmado, o árbitro para e marca a primeira falta no jogo a favor do Cuiabá, Antônio Lupi. Reclama o Apodi por conta da marcação da falta do árbitro Marielson Alves Silva. A falta está marcada no campo de defesa, 0-0. Cuiabá que vem de vitória, venceu o Juventude em um confronto direto. Dois times que brigam pelo G4 e o Cuiabá venceu na Arena Pantanal, 1-0 o time gaúcho. Vem para o time do Cuiabá para o campo de ataque, dispara Romário, aqui para a esquerda, dominou, botou na frente, chega bem a Apodi na marcação. Jogadores do Cuiabá pedem um toque no braço, o árbitro manda seguir, vacilou, dançou, Apodi perdeu a bola, voltou para a Gafa, tentou na frente, Felipe Marques, chega bem a Apodi, dá um bico na bola, olha torto para o meio da defesa, alguém reclamou com a Apodi que ele havia perdido a bola. Lateral para o time do Cuiabá, domina o americanense Rafael Gafa, ajeitou, dominou, carrega, a bola soltou na esquerda, vem embora o time do Cuiabá, pé esquerda na bola do Felipe Marques, levantou na área, a bola passa por todo mundo, tenta ficar com o rebote ainda o Matheus Barbosa, a bola cai, sai em lateral por time da Ponte, fazer a cobrança lá pela esquerda. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Com imagens você acessa youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, também pelo Facebook Rádio Bandeirantes de Campinas, com imagens Ponte Preta e Cuiabá, imagens da equipe Bandeirantes, a equipe comandada por Carlos Batista. Se inscreva no canal lá no YouTube, também curta a página da Bandeirantes no Facebook. Sai jogando com 3,5 deste primeiro tempo o time do Cuiabá. Anderson Conceição fez o passe para Romário, já passou pelo futebol de Campinas, mas não por Ponte Preta, aliás, passou pelo Guarani, se não me falha a memória, mas jogou no Red Bull, né, Lupi? Os dois times, né, no Red Bull e também na equipe do Guarani. O Romário, lateral esquerdo, titular da equipe do Cuiabá. Eu disse que o Rafael Gafa, camisa 8 do Cuiabá, é americanense, claro, porque ele nasceu em Americana, cidade aqui pertinho de Campinas. Levanta a bola para o campo de ataque, vai embora a Macaca com o Pato, tenta escapar pela direita, linda finta, escapou, limpou, fintou, caminho foi para a área, abre pela direita para Matheus Peixoto, botou na frente, falta que o juizão não marcou. Foi fora da área, é bem verdade, mas o árbitro não marca, na sequência a bola sai. Ele aponta escanteio na tentativa do Bruno Rodrigues. Aqui pela direita não houve falta não, Antônio Lupi? Fiquei na dúvida, né, porque nem o Bruno Rodrigues sequer reclamou da jogada. Depois de uma boa jogada do Pato, a Macaca ganha lateral, não, na verdade ganhou escanteio. Tem escanteio a Ponte Preta, pode bater um lateral, mas é tiro de canto
Camisa 10, Camilo na bola. Quase 5 minutos, primeiro tempo, a macacada reunida, curtindo o futebol da Bandeirantes Campinas. Tem escanteio para bater a ponte, vem para cobrança o capitão Camilo. Ele tem a 10 estampada na camisa. Sai na bola Yuri, deixa para Camilo, partiu para a cobrança, pé direito, levantou lá dentro o Wellington Carvalho, desvia, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo em tiro de meta para o Cuiabá bater. Foi mais alto que a defesa do Cuiabá, o Wellington Carvalho, que já é grandalhão, fez o cabeceio, a bola passou por cima. O Wellington Carvalho, que ainda não marcou nenhum gol com a camisa da Ponte. É só o comecinho de jogo no Exército Lucarelli. A pessoa na 34ª rodada, você ligado. Nas Taça Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. João Carlos jogando todinho de preto. Levanta a bola para o campo ofensivo. Elton brigou, perdeu, voltou para Barreto. Barreto volta o jogo na quarta zaga para o Wellington Carvalho. No domínio, a bola subiu. O Wellington Carvalho foi obrigado a dar um balão para o campo ofensivo. Lucas Ramon tocou na bola. A bola passou pelo Zanocelo. Voltou de graça ainda para o time do Cuiabá. Rafael Gava para Elton. Elton carrega. A bola meteu na ponta para Felipe Marques. Por dentro para Rafael Gava. Boa bola para Felipe Marques. Entrada na grande área. Pé direito, a bomba para fora. Uma paulada do camisa 10 do Cuiabá, assustando o Igor Vinhas. Por muito pouco, o Cuiabá não abre o placar. Antônio Lupi. Depois de um belo passe do camisa 8, o Rafael Gava, que encontrou fora da área o Felipe Marques, que arriscou o chute, a bola passou por cima da meta. Olho no Felipe Marques, que lá em Cuiabá marcou os 2 gols do Dourado na vitória em cima da Macaca. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos e meio, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto. Aqui a Ponte aperta a saída do Cuiabá. Romário é obrigado a meter a bola para fora. Tem lateral a Ponte no campo ofensivo. Confirmando o Bezona. 34ª rodada, Majestoso. Ponte Preta 0. 0 também para o Cuiabá. Júlio Nascimento. Hoje à noite mais 2 jogos pela 34ª rodada. A CRB joga contra o Guarani e o Confiança joga contra a equipe do Operário. Abraçando aqui a rapaziada que está pelo nosso YouTube. Roberval, Osmar, o Jailson, Walter Paranhos, todo mundo acompanhando a transmissão da Bandeirantes. E qual é o WhatsApp, meu caro Júlio Nascimento, para o ouvinte registrar a participação e, na medida do possível, claro, a nossa equipe vai registrar no ar da Bandeirantes, Júlio. Nosso WhatsApp é 97102-1493. Aqui vem embora Macaca, boa bola, trama ofensiva da Ponte com o Pato domina pela direita, levantou para a boca do gol, Matheus Peixoto tentou, tirou aí Ednei, voltou a sobra para Zanocelo, dominou, limpou, caiu na entrada da grande área. O árbitro em cima do lance, manda o jogo seguir, Antônio Lupi. Jogada normal, Zanocelo subiu ali para fazer o cabeceio, acabou trombando com o jogador do Cuiabá, na minha opinião, nada. Tentava escapar do Marcinho pela direita, chega bem na cobertura, coloca a bola para fora o Wellington Carvalho, tem lateral o time do Cuiabá para fazer a cobrança. Com o replay, continua com a sua tese de que não houve a falta, Antônio Lupi. Sim. Muito obrigado. Aqui vem bola para o campo ofensivo, o time do Cuiabá. Desce Romário, peca em outra bola, levantou na entrada da grande área, o corta-luz, chegou em Gava, pé direito, levantou na área, Igor Vinhas. Dá um passo para trás, estica os braços e faz a defesa, Lupi. Sim, com segurança, o Igor Vinhas numa bola difícil, uma bola marota que subiu e tinha a direção do gol, só que o Igor Vinhas bem posicionado fez a defesa. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site, acesse Luitex com X no final.com.br. E você acessando o site da Luitex, confere as principais ofertas, as melhores ofertas para você em máquinas e ferramentas. Aqui vem para o time do Cuiabá, Elton tenta de letra, chega bem, Luizão corta, soltou por dentro para Camilo com liberdade, vem embora Macaca por dentro, dominou, limpou para Bruno Rodrigues, puxou para o meio direito, ele bateu colocado, João Carlos segura firme o goleiro do Cuiabá, na boa jogada da Macaca, Camilo apontou na ponta para Bruno Rodrigues, se bateu mais fraquinho, Lupi. O estilo que o Bruno Rodrigues gosta, contra-ataque rápido puxado pelo Camilo, o Bruno Rodrigues aberto pela esquerda, dominou e de perna direita, tirando do goleiro, tinha direção gol a bola, mas o João Carlos foi melhor e fez a defesa. Como é que tem início o jogo entre Ponte Preta e Cuiabá, na sua opinião, Carlos Henrique, o bate pesado? Uma briga constante e grande no meio campo por espaço. A Ponte não consegue fazer a bola passar pelo meio campo, muita ligação direta, uma chance para cada lado, jogo equilibrado.
Domina Rafael Gava para o time do Cuiabá. No primeiro terço do campo, ele volta o jogo para o zagueirão Ednei. Recolheu, dominou, piso na bola, tem Anderson Conceição, prefere o passe esticado, a bola chega em Romário aqui para a canhota. Romário recolheu, dominou, volta o jogo para o capitão Anderson Conceição. Cuiabá, terceiro colocado, tem 54 pontos nesse momento. Iniciou a rodada com 54, claro que com o empate está somando mais um ponto e tem 2 de vantagem em relação ao CSA, que ainda vai jogar na rodada e é o quarto colocado. Domina Romário de novo para o time do Cuiabá, ultrapassa a linha do meio campo, de cabeça na parede, Elton, pico na grande área para Rafael Gava, pega em outra bola, levantou para Elton, deixou passar, sobrou na ponta para Matheus Barbosa, recolheu, dominou, chega bem Yuri na marcação, ele volta o jogo para Lucas Ramon, levou para o fundo, cruzou rasteiro na área, ninguém tirou, a bola passou, afasta, Podi! Vacilo do setor defensivo da Macaca. Todo mundo ficou olhando, mas ninguém tirou. E quase Cuiabá abre o placar. Seria uma tristeza para o torcedor da Macaca, hein, Lupi? Porque ninguém falou para chutar a bola ou até mesmo para o Igor Vinha sair e fazer a defesa. A bola passou por todo mundo. Perigo para a equipe do Cuiabá, que segue no ataque. Vem embora o time do Cuiabá, mesmo caído. Elton tentou, para mim prendeu a bola, o árbitro não marcou a falta. Romário brigou, chegou Barreto na marcação, volta para Barreto. Ele domina, limpa o lance, abre pela esquerda para Yuri. Adianta a marcação, o time do Cuiabá, a ponte fica encurralada lá atrás. Escorrega, Barreto, perde a bola para Auremir, pé direito na bola. Carimba o marcador. Ela volta ainda para o time do Cuiabá, que pressiona a Macaca no majestoso. Domina Lucas Ramon, volta o jogo para Ednei. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 11 minutos e meio, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, Apesona, 34ª rodada, majestoso. Ponte Preta 0, Cuiabá também 0. Comunico a você, Júlio Nascimento, que ele já está a caminho, JCN. É isso aí, daqui a pouco tem Sérgio Eduardo Pinheiro e daqui a pouco também pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino recebe o Atlético Mineiro, que está na caça do líder São Paulo na Série A, hein? Mandando aqui um abraço para o Menegildo do São Bernardo, parte de cima do São Bernardo. Valeu, Menegildo, obrigado para você. O Gui do São Bernardo, vem a vacina. Ótimo ano para todos. Um abraço também aqui, ó. Manda um alô pro meu amigo Bolis, é o Nilson Zanqueta, meu eterno empresário, abraçando você, Bolis. Rádio Bandeirantes. Um abraço para ele, Nilson Zanqueta, direto de Araras para o mundo. Aqui sai jogando no campo defensivo, Luizão com 12 minutos, Gleger, Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. E o jogo, hein, Gleger? Jogo muito equilibrado, a Ponte jogando com 2 linhas de 4, Bolis, surpreendendo. A gente percebe o Camilo um pouco mais à frente, fazendo uma espécie de atacante ao lado do Matheus Peixoto. Bruno Rodrigues aberto pelo lado esquerdo e o Pato aberto pelo lado direito, fazendo a recomposição, e os 2 homens de meio de campo, Barreto e também o Zanocelo. Eu gosto da postura da Ponte, só precisa encaixar uma bola aí para que possa abrir o placar. Ponte para ataque, olha o cruzamento do Bruno Rodrigues na área, chega bem Auremir, entra e quarta, tira de qualquer maneira para o time do Cuiabá. A bola volta para Marcinho, o campo acabou, mas o Bandeira não marcou, o árbitro também não. Esse árbitro baiano aí, não sei não, hein, ô Lupi? Essa bola saiu. Claro. Esse lance era do assistente. E muito. O 2, o José Carlos. Macaca tá no ataque. Matheus Peixoto trabalhou no pivô, empurrou para Yuri. Yuri carrega, não passa. Bruno Rodrigues tocou nas costas do Bruno Rodrigues. Agora acaba voltando o jogo e a Ponte perde a sua opção ofensiva. Volta para Barreto, Barreto descola um lançamento, boa, bola na direita para Podi, dominou, pedalou para cima do marcador, pé canhoto na bola, afasta, tira de cabeça Auremir, rebote vai brigar Barreto, chega primeiro Elton de cabeça, ajeita para o Matheus Barbosa, no campo defensivo, escapa Marcinho, um bolão para ele, vem embora o time do Cuiabá, fecha Felipe Marques na área, levantou, cruzou na área, passa pelo Felipe Marques, que ainda insiste, evita a saída pela linha de fundo aqui para a canhota, dominou, limpou, trabalhou para Rafael Gava. Ele volta o jogo na esquerda para Romário. Romário ajeita, domina com 14 minutos. Primeiro tempo 0-0 com o mesmo Grino Auremir. Auremir ajeitou, dominou, pisou na bola, abre o jogo pela esquerda. Romário meteu para Marcinho, caindo para a canhota. Marcinho recolheu, dominou, pisa na bola. Volta o jogo para Anderson Conceição. Quer falar? Fala, Antônio Lupi. Quero mandar um grande abraço para o Dr. João Felipe Artioli, advogado da Macaca. Tá aqui, ó. Mandou até a foto. Alô, doutor João Felipe, tô vendo. Tá a registrado. Galera, mostra lá pra galera aí, aqui, ó. Aê, no YouTube, no Facebook, com imagens. Doutor João Felipe Artioli, um grande abraço para a família Artioli que está sintonizado na URB. Quase 15 minutos, primeiro tempo. Rafael Gava tá jogando soltinho pelo meio, bolão na ponta para Lucas Ramon, levou pro fundo, tenta
tentou o cruzamento, a bola explode no Yuri. Já o CH comenta, o Gleger também, mas o tal do Gava tá jogando soltinho no meio campo, organizando o time do Cuiabá, que tem escanteio, Lupin. O primeiro escanteio para a equipe do Cuiabá no jogo, a tentativa do cruzamento, a bola explodiu no jogador da Macaca e se perdeu pela linha de fundo. Camisa número 8, Rafael Gava, é ele quem vem para a cobrança. Gol do portão de entrada, o majestoso, tem escanteio, o time do Cuiabá jogando de verde, é o Dourado em campo. Na terceira colocação da Bezona, vem Lucas Ramon para a bola, vai jogar da dentro, 0-0 o placar do jogo. Autoriza o árbitro baiano Marielson Silva. Partiu Lucas Ramon, pé direito, levantou para Anderson Conceição. Afasta, tira Luizão de qualquer maneira. A bola sai da área, cai ainda para o time do Cuiabá pela esquerda com Marcinho. Marcinho volta o jogo para Romário. Perto da risca do meio campo, aqui para Canhota. Dei na faixa central do campo, pedindo bola ao Oremir. Ele parou, prendeu, olhou, segurou, olhou. Matheus Peixoto desistiu da marcação. O Oremir carrega, mas do meio campo acaba voltando para o João Carlos. Goleirão do time do Cuiabá. Quase saiu um João Marcos, mas é João Carlos, né, Lupe? Quando ele passou pela Macaca? Passou pela Macaca 2016 e também estava naquele time de 2017. Era reserva do Aranha, ano em que a Ponte foi rebaixada da Série A para a Série B. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aquele aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça muito mais. Pelo YouTube, pelo Facebook, você ligado, Rádio Bandeirantes de Campinas. Aqui bola recuada do Yuri pro goleiro Igor Vinhas, que tira de qualquer maneira com o pé esquerdo. Tenta ligação direta, defesa da que deu certo, porque ela cai no peito do Bruno Rodrigues, mata o peito, coloca no terreno. A chama de meu amor, meteu pra Camilo, empurrou pra Pato, Pato dominou, passou a ponte, pé direito, levantou, cruzou mal. Forte demais o cruzamento do Guilherme Pato. A bola vai embora pela linha de fundo. Nem o Fabinho Moreno gostou dessa atitude e desta decisão equivocada do Guilherme Pato, né, Lupinho? Ele disse não é possível. A tentativa ruim do cruzamento do Pato, tinha ali o Apodi passando livre pelo lado direito, tanto é que foi a bronca que o Camilo deu no Pato. Era para fazer o cruzamento pro Apodi. A bola se perdeu pela linha de fundo, o tiro de meta já cobrado pelo João Carlos. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Gravados 17 minutos, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, Bezona, 34ª rodada, majestoso. Ponte Preta 0, Cuiabá também 0. Na transição, Júlio Nascimento para anunciar ele. Que honra tê-lo como meu plantão. Alô, alô, Edu Pinheiro. Ô, meu querido amigo, um grande abraço a você, a todos aí. Desculpa do atraso. O Júlio Nascimento, nosso muito obrigado aí. Julião, o destaque é seu, volto na próxima. Muito obrigado, Edu Pinheiro. E hoje à noite tem CRB, Guarani, Confiança e Operário. Aqui na minha despedida das participações. Um abraço para a família Bernardes, ligada na Rádio Bandeirantes. Manda um abraço aí para o Bruno Henrique lá em Santa Cruz da Conceição, tá mandado também. E o último abraço aqui vai para quem? Vai para quem? Vai para quem? Vai para quem? Maurício Guimarães, abraço, obrigado pela participação. Ligados no futebol da Bandeirantes, alô Dimas, tá sempre ligado, acompanhando Luiz Augusto Carvalho, Luizinho, aqui vem Macaca, Camilo enfiou no comando pra Pato, chega bem Romário na cobertura, já tirou Anderson Conceição, deixou pro Gava, Gava sai jogando curtinho pra Romário, 18 minutos, CH, e o jogo, quem está melhor no majestoso, 0-0 placar. Com posse de bola está o Cuiabá um pouco melhor que a Ponte. Apesar das grandes oportunidades a equilíbrio, mas o time de Cuiabá dita o ritmo da partida. Isso não me agrada. E vou repetir o que disse no primeiro comentário. A bola, quando a Ponte está com ela não passa pelo meio campo. Então, pela marcação do Cuiabá, a Ponte tem dificuldade. Vamos ver que normalmente depois dos 20 minutos, a marcação de ambos os times tem aquela coisa de início de partida, marcação, saída de bola, ela dá uma tranquilizada. E com ela mais tranquila, menos intensa, vamos ver se a Ponte começa a jogar e esse meio campo começa a aparecer. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Tem álcool gel 70% pelos melhores preços, tem ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entrega no WhatsApp 99947-1980. Matheus Peixoto fez a falta, e uma falta dura,
Em cima do camisa 7, Matheus Barbosa do Cuiabá. O jogo está parado, Antônio Lupi. Eu tive a impressão que o árbitro nem falta deu, viu, Bolis? Porque o camisa 7, o Matheus Barbosa, ficou caído e muita reclamação dos jogadores do Cuiabá. O árbitro falou, não, eu parei o tempo aqui para ver se está tudo bem com ele. Aos poucos vai levantando o camisa 7 e foi isso mesmo. Nem falta deu para a equipe do Cuiabá. O árbitro da partida, acredito que daqui a pouquinho vamos ter a parada técnica, até porque faz muito calor aqui em Campinas. Olha, registrando aqui o Luiz Henrique no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Tem o Rogério Barros, tem o Breno Prado, Jefferson Marcelino, Luiz Henrique no chat do YouTube. A galera curtindo o futebol na Rádio Bandeirantes de Campinas. Aqui vem embora através do endereço no YouTube. Aqui vem para o time do Cuiabá, para o campo ofensivo, domina Marcinho, quem dobra a canhota, dominou, escapou, limpou, fintou, tabelou com o Zanocelo, a bola volta com o Romarinho, Romarinho recolheu, dominou, claro que tabelou entre aspas, porque o Zanocelo é ponte bretano. Na sequência tentava o time do Cuiabá, Gafa e Romário. A bola acabou saindo, o último toque foi do Ponte Bretano Pato. Lateral já batido, Romário recebe do Rafael Gafa. De novo Romário recolheu, dominou, volta, jogou para Anderson Conceição. A ponte retraída atrás. Quem tenta a iniciativa é o time do Cuiabá. Por dentro domina Felipe Marques. Abertura para Lucas Ramon. Tem Matheus Barbosa. Bola para Matheus Barbosa. Abriu para Lucas Ramon. Adianta a marcação Bruno Rodrigues, mas o Lucas Ramon consegue abertura para Anderson Conceição, que já domina livre. Meteu para Romário, que ultrapassa a linha demarcatória. Rompe a fronteira do comando para o experiente Elton. Chega o Luizão, tenta cometer a falta e sai mancando o Luizão. Passo raso, passo fundo, de olho nele. Bola para o time do Cuiabá ainda com Auremir. Auremir para Anderson Conceição. Ele inverte da esquerda para a direita. Chega em Lucas Camon, que empurra para Matheus Barbosa. No comando, boa bola. A escapada do Felipe Marques. Levantou para Rafael Gava. A bola passa por ele. Vai ficar de graça para Pato. Domina Guilherme Pato. Vem embora, Macaca. Com 21, primeiro tempo 0-0. Guilherme Pato não tem ninguém no comando. Apenas o Matheus Peixoto. Ou seja, não tem muita coisa. Ele é obrigado a recomeçar com o Zanocelo, que empurra para Barreto. Barreto recolhe, domina no primeiro terço do campo. Solta o jogo curtinho no corredor para Bruno Rodrigues. Já vem a passagem do Yuri. Boa passagem. Olha para a área, prepara o cruzamento. Primeiro passe curto. Devolveu para Bruno Rodrigues, passa por dentro do Barreto. Yuri de novo, a abertura para ele, tenta o cruzamento para ele, estica a perna direita, faz o corte. Matheus Barbosa cedendo o lateral para Macaca no campo ofensivo. Setor canhoto, vem para a bola Yuri. 0-0, quase a metade do primeiro tempo. Serigataço nesta segunda-feira de futebol na Bandeirantes. Zanocelo volta o jogo para Barreto. Barreto recolheu, dominou, coloca a bola no terreno com o pé direito, abre o jogo para Luizão. Luizão vem carregando para Macaca, empurra a abertura para Podia. Podia abre os braços, fica sem opções do passe. Aí forçou para o Pato, que acaba perdendo a bola. Chega bem Romário, recuperando para sair, jogando para o time do Cuiabá. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 22,5, ou seja, metade do primeiro tempo. O tic-tac do tempo no embalo desta emoção, eu confirmo. Série B avisou na 34ª rodada. Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0-0 também para o Cuiabá no majestoso Edu Pinheiro. Olha, meu querido, 20 horas tem CRB e Guarani lá do Rei Pelé. Quem narra e comanda é o amigo Batista de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Newton Santos Lacerda e o Matheus Gaspar, muito fã da sua narração. Muito obrigado, Matheus Gaspar. Leger, Zorgin, já passamos da metade do primeiro tempo, 0-0 e o jogo, hein, Gleger? Olha, Bolis, a princípio me parece uma estratégia do Fabinho Moreno, deixar o Cuiabá vir para cima, né? Ele se retrai, 2 linhas de 4, para tentar pegar aí, surpreender o Cuiabá num contra-ataque ou numa jogada de efeito. O problema é que quando você joga com 2 linhas de 4, você precisa da participação dos 2 laterais, uma participação melhor dos homens abertos, que no caso é o Bruno Rodrigues e também o Pato, que o seu Camilo se movimente um pouco mais, senão vai acontecer a transição, vai ficar muito lenta e aí você não consegue chegar. Então precisa acelerar um pouco mais e um pouco mais de participação de Apodi e também de Yuri. Bolis. Força o jogo pela direita, Macaco, lançamento do Zanocelo para Apodi. O Apodi recolheu, dominou, o Pato fechou por dentro, ele foi obrigado a recuar com Luizão. Luizão, A.W. Carvalho, abertura para Yuri. Yuri meteu na ponta para Bruno Rodrigues, se soltou para Zanocelo. Zanocelo do comando para Matheus Peixoto, dominou, já tem a marcação do Ednei, dá um tapa, volta o jogo para Zanocelo, pé direito na bola boa, a bola por dentro para Barreto. Barreto vê a passagem de Luizão, vem para o Luizão, vem trazendo Macaca, olha para a área, caprichou no cruzamento para Matheus Peixoto na área, afasta, tira de qualquer maneira Lucas Camon, rebote
rebote para Macaca. Pato na esquerda, levantou na área de cabeça, veio o toque, pegou, largou o goleiro, a bola ficou viva. Os dois jogadores saem comemorando e o árbitro aponta para o centro do gol. É gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Bruno Rodrigues tem a 11 estampada na camisa. Luizão se aventurando no campo ofensivo, jogou lá dentro, a defesa tirou, o Pato ficou com a sobra na canhota, teve a calma, a tranquilidade, levantou no segundo pau, na cabeça de Bruno Rodrigues, que disputou com o Romário. João Carlos tocou na bola, tentou evitar, se a bola entrou ou não, o Bandeira apontou para o centro do gramado e o árbitro confirmou. Mansinha, 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 fato é que a bola entrou e a Ponte sai da frente do majestoso. Bruno Rodrigues, decisivo, oportunista, ele de novo abre o placar, pula, sai do chão, faz a festa macacada. A Ponte Preta abre o placar do majestoso, preto e branco, preto e branco, preto e branco é a sua cor, é a cor da alegria do torcedor da Macaca. Bruno Rodrigues na marca de 34, que gol chorado, 24, primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte pretana. Tá registrado no majestoso, o gol é de Bruno Rodrigues. Ponte Preta 1, Cuiabá 0. João Carlos, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E desta vez nem tão lá no fundo, porque a bola entrou chorando, Antônio Lupi. Praticamente no limite, Boles. Depois de uma jogada toda confusa, que começou com o Luizão fazendo o cruzamento do lado direito, a bola passou por todo mundo e foi cair lá na esquerda, onde estava o Guilherme Pato, que novamente fez o cruzamento no segundo pau, para o Bruno Rodrigues de cabeça mandar a bola de mansinho. O João Carlos se esforçou todo, mas não conseguiu evitar o 9º gol de Bruno Rodrigues na temporada. O primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, Cuiabá 0. Vá conhecer a loja 1900 Mais, a nova loja da Macaca, mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados com preços incríveis. Tem vestuários, produtos infantis e uniformes oficiais, masculinos e femininos. A camisa número 3 da Macaca já está disponível. Loja 1900 Mais, fica ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 27,5. Primeiro tempo. Série B, a Bezona, gol de Bruno Rodrigues. Ponte Preta 1-0 para o Cuiabá. E Tupinheiro. Sim, olha, a Ponte marcou então a sexta colocada nesse momento. Está indo para 50 pontos, mas nesse momento. Um abraço aqui para quem? Para o Rogério de Hortolândia, fã do Boles. Desde o tempo de uma outra emissora, não, na 105 FM. Ah, sim. Muito obrigado aí ao Rogério de Hortolândia. Rádio Bandeirantes. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o primeiro jogo aberto. Comando de Edu Pinheiro, oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Opa! O sistema de irrigação foi acionado. Alô, Lindomar! Creio eu de forma automática às 18 horas, né, Lupi? 18 horas em ponto. Em ponto foi acionado ali o sistema de irrigação. Os jogadores aproveitou para dar uma refrescada, daquela hidratada, até porque faz muito calor em Campinas. O jogo tá parado, 1-0 e olha lá. Com a lupa o gol, só para orientar o ouvinte, o torcedor da Macaca, foi marcado, né? Vamos considerar desta forma, pelo Bandeira.
Agora, com a lupa da TV, não fica nenhuma dúvida de que, de fato, a bola entrou, né, Antônio Lupi? Entrou, a bola entrou na primeira defesa do João Carlos, ele caiu com a bola dentro do gol. E vamos dar um mérito aqui para o assistente número 1, o Edivan de Oliveira Pereira. Imediatamente levantou a bandeira, sinalizando que houve o gol, que realmente a bola entrou. E é o 9º gol do Bruno Rodrigues em 2020/2021. Carlos Henrique, o bate pesado, tá lá no placar do Majestoso. 1 para Ponte, 0 para o Cuiabá CH. Apesar da partida não ser uma Brastemp, não é uma enormidade técnica, mas aconteceu um pouquinho antes do gol uma inversão dos ponteiros da Ponte. O Pato foi para a esquerda e o Rodrigues ficou na direita. E a origem do gol... saiu da esquerda, cruzamento do Pato para a cabeça do Rodrigues. É o que mudou no primeiro tempo, além do placar. Eu não sei se está correto, mas a Ponte foi mais precisa que o Cuiabá. O jogo está muito parecido. E repito, a guerra de espaço no meio-campo continua. A Ponte não está jogando mal, mas ela está jogando um futebol 5,5, do mesmo tamanho do Cuiabá. Tentava o Cuiabá quebrar canhota, o passe forte do Gava para o Romário, a bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Igor Vinhas. Gleger, você que conhece, já esteve lá dentro, conhece do riscado, era um lance defensável para o João Carlos ou não, hein, Gleger? Bola difícil, né, Boris? Cabeceou para o chão, gol legal da Ponte, um belo gol, uma bela jogada. Eu dizia no meu comentário anterior que precisava um pouco mais de participação dos homens de lado, dos laterais, e foi o que aconteceu. É estratégia de jogo. A princípio, o Fábio Moreno traz o seu time para esperar o Cuiabá, dar campo, dar posse de bola e sempre cirúrgico nos momentos. A hora que o Camilo começar a aparecer um pouco mais, né, e os laterais, tanto o Apodi quanto o Yuri também, a Ponte vai melhorar na partida. Claro que a estratégia é vai e recompõe mais rápido, recompõe, baixa as linhas. Essa é a estratégia do Fábio Moreno, tá dando certo, Macaca 1-0 do placar. Boles. O detalhe no ar da Bandeirantes. Mandar um abraço aqui pro Jefferson Marcelino, que mandou aqui no YouTube, hein? Opa. Abre a boca, Antônio Lupi. Abre a boca. Boa. Aí, ó. O Jefferson, essa é pra você. Tá registrado. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 21h40, primeiro tempo 1-0 para Macaca, gol de Bruno Rodrigues, que amanhã você vai curtir na tela da Band Mais TV, os donos da bola, 12:30, com a apresentação de Carlos Batista e a participação de toda a equipe. Batistão que está preparadíssimo para daqui a pouquinho, concentrado, vai narrar Guarani CRB, CRB e Guarani. 8h, a bola rola no Rei Pelé na sequência de Ponte Preta e Cuiabá. Com os comentários de Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão. As reportagens de Marcos Luiz também com Gleger Zorzinho nos comentários. E Edu Pinheiro trazendo todas as informações do mundo da bola. Além, é claro, da nossa equipe técnica, mais técnica, comandada por Gil Kleber. Massas e tintas, tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Então pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Barreto de cabeça corta a trajetória da bola. A bola cai com o Matheus Peixoto. Matra o peito, coloca no terreno para Bruno Rodrigues. Clareou, pé canhoto, Matheus. Sobrou para Camilo, vai marcar. Defesaça de João Carlos. Com os pés a queima-roupa, ele salva o Cuiabá. Cruzamento para a área. Anderson Conceição tirou. Aperta Macaca. Zanocelo escorregou. Na sequência ele cometeu a falta, mas levou vantagem ao Oremi. E defesaça do João Carlos, Lupi. Salvou o Cuiabá. O João Carlos, depois de um chute que acabou desviando na zaga do Cuiabá, a bola sobrou para o Camilo, que se assustou com o lance. Bateu, mas o João Carlos com o pé direito fez a defesa. Salvou aquele que seria o segundo gol da Macaca no jogo. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site luitex.com.br. E o torcedor nesse momento, CH, pergunta não, né? Faz a colocação ou pensa, não pode perder um gol como esse, hein, Camilo? Ah, mas é o seguinte, se fosse o Orobó no lance, o Peixoto, o Pato, tudo bem, o Camilo não pode perder esse gol. Teve a defesa do goleiro, legal, a bola foi muito rápida, mas o Camilo não pode perder. Pode fazer falta esse gol perdido, hein? Era só tirar do goleiro, né?
tem o mérito do goleiro, mas o Camilo não pode perder um gol desse. Só um detalhe em relação, não justifica o lance do Camilo, mas a gente percebe que principalmente no meio campo, os jogadores estão escorregando, jogadores da Macaca. Vale lembrar que ontem choveu forte em Campinas e o gramado, principalmente ali naquela região citada, ele apresenta uma situação molhado, né? O gramado está um tanto quanto molhado e aí tem uma dificuldade por parte de alguns dos jogadores. Tem falta o time do Cuiabá, Lucas Rambon jogou fechadinho na área, Anderson Conceição tocou, defesaça de Igor Vinhas, voltou a sobra Ednei, em cima da linha, salva Luizão para Macaca! Incrível o Cuiabá, por muito pouco não empata, tem mais Cuiabá, cruzamento Ednei de cabeça, Igor Vinhas pegou! A queima-roupa, finalização do zagueiro Anderson Conceição, Igor Vinhas, uma defesa espetacular, salva a Macaca, Antônio Lupi. Duelo da defesa do Cuiabá contra a defesa da Ponte. Vai você, Boris. Matheus Peixoto lançado, tentou dominar o lá, passou por ele, ele caiu, chegou a reclamar de um toque do zagueiro do Cuiabá que não existiu. Completando, fala aí, Lupi. Na primeira tentativa do cabeceio após a falta para o Cuiabá, o Anderson Conceição, que vai bem no jogo aéreo, deu um belo cabeceio para boa defesa do Igor Vinhas. Na sequência, o Ednei, com gol aberto, acabou chutando e o Luizão salvou a Macaca. Duas defesas em apenas um lance. Méritos pro Vinhas, méritos pro Luizão. Vamos rever o replay, claro, teremos um replay daqui a pouquinho. Eu chamei, né, narrei Ednei, do Anderson Conceição, realmente foi ele quem fez a primeira finalização, mas eu fiquei na dúvida em relação ao Elton também. Estava ali dentro da grande área, já terá a repetição na TV. Aqui tentava vir o time do Cuiabá, corta lá atrás Yuri, voltou por dentro para Matheus Barbosa, tentou forçar o jogo na ponta para Marcinho, chega bem Guilherme Pato, recupera e sai jogando para Macaca. Gleger, o assunto é seu. Tivemos duas defesas espetaculares. O primeiro do João Carlos na finalização, a primeira defesa do João Carlos na finalização do Camilo e há pouco do Igor Vinhas. Vem para Macaca com o Camilo pé esquerdo na bola, tentou o cruzamento, a bola bateu no zagueiro Ednei. Vai voltar ainda para o Camilo. Camilo tentou, a bola quicou e ele acabou não dominando. Ednei lá atrás afastou. Fala aí, Gleger. Duas grandes defesas, né? Para mim a mais difícil é a do Igor Vinhas. Camilo sai cara a cara com o João Carlos e acaba chutando em cima do João Carlos. Olha, Macaco, rebote, Barreto de primeira bateu no canto, pegou João Carlos. João Carlos vai buscar do cantinho, faz a defesa na finalização de Barreto na entrada da grande área. Bateu forte com o pé direito e quase amplia para Macaca, Lupi. Tem a impressão que foi o Bruno Rodrigues que acabou concluindo esse lance depois de uma boa jogada do Apodi e mais uma boa defesa do camisa número 1, João Carlos. O Cuiabá vem para o ataque. Foi Barreto ou Bruno Rodrigues, hein? Acho que foi Barreto. Bruno Aqui Rodrigues. vem embora pro ataque o time do Cuiabá, o cruzamento para a área, defesa desviou, corta o Igor Vinhas evitando a saída pela linha de fundo, mas Bandeira segundo, Bandeira não evitou não. O Igor Vinhas pela reclamação, Bandeira está apontando, apontou lateral. Só lateral que o Romário cobrou. 1-0, Macaca na frente, 37, primeiro tempo. Domina Romário, puxa a bola pro pé direito, levantou. Igor Vinhas sai bem do gol para fazer a defesa. Vá conhecer a loja 1900+, a nova loja da Macaca, mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados, com preços incríveis, vestuários, produtos infantis e uniformes oficiais masculinos e também femininos. A camisa número 3 da Macaca já está disponível. Loja 1900+, fica ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. Cruzamento para a área do Cuiabá, corta lá atrás, Ednei tenta armar o contra-ataque, o time do Cuiabá vacila, perde a bola o Barreto, mas houve a falta. Falta cometida pelo Marcinho para cima do Barreto, um pouco antes da risca no meio campo. Tem falta para fazer a cobrança a Macaca e agora sim a TV está reprisando os lances. A primeira finalização do Camilo foi a loucura, o Fabinho Moreno. Agora do Cuiabá, o cruzamento, o Anderson Conceição estava impedido. Igor Vinhas pegou no rebote, o Elton, o Luizão tirou praticamente em cima da linha. Vai anotando aí, Edu Pinheiro. Ô, Bolis. E há pouco, ficamos na dúvida, Barreto, Bruno Rodrigues. Fato é que o João Carlos defendeu. Diga, Kleger. Só para concluir, né? A defesa para mim do Igor Vinhas mais difícil do que a do João Carlos. Mas o Luizão foi inteligente, né? Percebeu ali, foi fazer a cobertura e conseguiu evitar o gol de empate do Cuiabá. Então, 3 boas defesas, né? Uma do João Carlos, uma do Igor Vinhas e a outra do Luizão. Leandro. Esse assunto será para os comentaristas dentro do jogo aberto, porque opções não faltarão, viu, CH? Audiência qualificada de Cáceres, Mato Grosso. O Ariel de Paula mandando um abraço para você.
depois desse lance. Romário, vem embora o time do Cuiabá, cruzamento fechado na área, tentava o Elton, afasta, corte de qualquer maneira, Luizão expulsa a bola da entrada da grande área, Camilo brigou com o Auremir e sofreu a falta. O árbitro marca, tem falta no campo defensivo, a Macaca registrando pelo YouTube, pelo Facebook, vai lá CH. E direto de Maceió, o João B. Bom resultado para o CSA. Manda um abraço aí para o Azulino, lá de Maceió. É o CSA que está no G4. Nesse momento é o quarto colocado, mas com a vitória a Ponte está encostando no G4. Meu caro Antônio Lupe, você sabe que para ter um bom dia, uma boa tarde, ou é claro, uma boa noite, tem que ter o Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Alô, Marcos Bonafé, do marketing do Grupo Coplacana. Está sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas. É fãzaço de Carlos Batista e de toda a equipe que acompanha diariamente o programa Os Donos da Bola. Aqui domina Auremir para o time do Cuiabá, que perde o jogo por 1-0. Para Ednei, Ednei já faz a abertura na canhota para Romário. Romário recolheu, dominou para Rafael Gafa. Cercado, marcado, encosta Barreto. Ele volta o jogo para Romário, falta do caminho para cima dele, o jogo está parado. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. Com gol de Bruno Rodrigues, a Ponte está vencendo o Cuiabá por 1-0, mas quem tem falta é o Dourado, é o time do Cuiabá. Tem falta para fazer a cobrança com quase 41 do primeiro tempo. Rafael Gafa com o pé direito, Romário com a canhota, partiu Gafa, pé direito, jogou fechadinho na área, o Wellington Carvalho tirou, a bola voltou para Auremir, vem a bomba no meio do caminho, desvia, no bate-rebate, sobrou para Ednei, entrada na grande área para Marcinho, puxou para a canhota, levantou, cruzou, jogou para a área, Marcinho ajeitou, tentou Felipe Marques, voltou a sobra, Lucas Camão do meio da rua, um chute lamentável, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Torcedor que vai no Moisés Lucarelli, claro, antes da pandemia, sabe o posicionamento da ambulância. Foi ali que o Lucas Ramon acertou a bola muito mal, o lateral direito da equipe do Cuiabá. Tiro de meta para o Igor Vinhas. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Eu quero a sua opinião e a sua participação através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, também pelo Facebook. A galera participa, interage conosco, não é isso, Carlos Henrique? Manuel Luiz da Silva, lá de Cuiabá, mandando um grande abraço e torcendo para o Cuiabá virar o jogo, bombando a audiência no YouTube e também no Facebook, Leandro. Rádio Bandeirantes Campinas, valeu rapaziada, obrigado pelo carinho, pela audiência. Aqui Bruno Rodrigues tentou uma jogada de efeito, perdeu a bola, o Apodi dá uma bronca no Bruno Rodrigues e olha, com razão, porque ele tentou meter um chapeuzinho para cima do marcador ali no limite, na entrada da grande área da Macaca. Pra sorte a bola bateu, ou algo do tipo, que não bateu. No braço do jogador do Cuiabá, o árbitro marcou a falta, hein, Lupi? Justifica a bronca do Apodi, como você relatou no lance, porque o Bruno Rodrigues, apesar de ser o melhor jogador da Ponte, não pode fazer gracinha no sistema defensivo. Lá vem a Macaca. Tem moral, joga bem, é o artilheiro do time na Besoura, mas tem que jogar sério. Aqui vem embora Pato, partiu para cima do marcador, pé canhoto, cruzou na área, fechadinho nas mãos do João Carlos. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 43 minutos, primeiro tempo. Série B, Abezona, 34ª rodada. Você ligado em AM 1170 na Bandeirantes Campinas. Em AM 1270, Band Ribeirão Preto. 1 para Ponte, gol de Bruno Rodrigues. A Macaca está na frente, 0 para o Cuiabá, Etu Pinheiro. Sim, meu narrador, descarregando aqui André Luiz, o repórter feliz. Um grande abraço, André Luiz. Segura, danado você, hein? Alô, Menegildo do São Bernardo, parte de cima. Professor Milton, professor de handbola do Patrulheiros Campinas. O Aldeir do Campo Belo, flamenguista, tá bravo com o Ceni. Fora Rogério Ceni. Olha que coisa, família
família Bernabé. Alô, Daniel Bernabé, da Vila Mimosa. Ernesto Nista, Donista, segura. E de Limeira, o Luiz Aparecido de Carvalho, informando que tem muita chuva agora em Limeira. E o José Maria, de Barão Geraldo, o único que perguntou aonde anda Bruno Reis. E é claro que o nosso repórter setorista, ele cobre o dia a dia da Macaca. Antônio Lupi vai responder já já. Antes, ataque do time do Cuiabá, lançamento para Marcinho dentro da grande área, cruzou para a boca do gol, chega bem na cobertura, Barreto tira, completa tira de qualquer maneira, agora sim, Apodi dá um pico na bola aqui na frente, não tinha ninguém da Macaca, saiu do gol o João Carlos. Vá conhecer a loja 1900 mais, a nova loja da Macaca, mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados com preços incríveis. Tem vestuários, produtos infantis e uniformes, e aqui vem o time do Cuiabá. Elton, bico na grande área, de calcanhar para trás para Rafael Gava. Dominou, limpou, chegou Bruno Rodrigues, tirou parcialmente. Volta o rebote, insiste o Cuiabá com Elton. Elton para Rafael Gava, para Elton, linha de fundo, levantou, cruzou na área, não tirou a defesa, sobrou para Lucas Camon na área, levantou, tentou, voltou para Rafael Gava, corta, pôde na hora H, voltou para Rafael Gava, bico na grande área, um bolão para Lucas Camon, bateu cruzado, ele deu na zaga, no bate-rebate, insiste o Cuiabá, a bola não chega a sair, agora saiu. Rapaz, que sufoco, Antônio Lupi. E um desespero ali da zaga da Ponte Preta, que não conseguiu afastar a bola. Um bate-rebate, pegou por último no jogador da Macaca. O Cuiabá tenta o gol de empate, tem escanteio. Rafael Gava na cobrança. Loja 1900 mais, acesse o site 1900mais.com.br. Vamos até 48, Rafael Gava, pé direito na bola, levantou para a boca do gol, afasta, tira Matheus Peixoto no primeiro pau. A bola vai voltar no rebote para o Auremir, aperta, Pato foi no corpo do Auremir, mesmo assim ele consegue o toque de cabeça para Gava, puxa para canhota, levantou na área, Igor Vinhas, sai bem demais do gol, faz a defesa, é atingido no meio do caminho, o jogo está parado, Lupi. Coloca a mão no joelho direito, o goleiro da Macaca, Igor Vinhas, ganha um tempo, até porque a Ponte vai vencendo por 1-0, mais 3 nesse primeiro tempo. E aí, CH, o placar é justo nesse primeiro tempo, na sua opinião? Eu não sei se justo, mas que a Ponte foi mais precisa, foi. Ela teve praticamente um jogo muito equilibrado no primeiro tempo e depois no gol da Ponte, um jogo cheio de alternativas. Começou macambúzio, surumbático, até taciturno o jogo. E também tenebroso como está o tempo nesse momento em Campinas. Tomara que não chova, porque se cair a chuva que está ameaçando, Deus do céu, como diria mestre Canizinho. É o seguinte, foi de bom tom o primeiro tempo, nada de excepcional, mas valeu, o time da Ponte está correndo, o Cuiabá está valorizando, o jogo está interessante. E os goleiros trabalharam bastante neste primeiro tempo, né, Gleger? Sem dúvida nenhuma, tô gostando do Igor Vinhas, né? Muito seguro, essa última saída aí foi lá em cima, no terceiro andar, e segurou, é importante isso, passa segurança. Agora o jogo, a Ponte faz um jogo um pouco mais defensivo. Tomara que no segundo tempo ela tente uma outra alternativa, porque ficar sofrendo essa pressão aí não é muito bom não, viu, Bola? Vem de novo o Cuiabá, o cruzamento para a área, tentou Matheus Barbosa, na frente do Luizão, ele desviou, mas a bola saiu do outro lado, em lateral para Macaca. Eu não sei não, me parece que o Matheus Barbosa tentou de mão, né? De mão ali, peito, mão, o Luizão chegou a reclamar. Em princípio o árbitro apenas confirmou o lateral para Macaca, hein, Lupi? Poderia ter dado até um cartão amarelo, caso o Matheus Barbosa teria intenção de colocar o braço na bola. Ele não conseguiu, a bola se perdeu pela linha lateral para a Ponte Preta nesse finalzinho de primeira etapa. E o Apodi recuou para o Igor Vinhas, não pode pegar com a mão o Igor Vinhas, deu um bicudão na bola. Matheus Peixoto brigou com o Romário, quem tirou foi Zanocelo, levanta a bola. Pato fez a cama de gato para cima do Lucas Ramon. É um lance perigoso porque o jogador, né, o adversário do caso Lucas Ramon, ele acaba chocando as costas violentamente no gramado, hein, Lupi? Caiu e sente muitas dores o lateral direito da equipe do Cuiabá. O Pato pede desculpas. O Cuiabá tem pressa, vem pro ataque. Romário na esquerda, lançado, vem embora o cruzamento para a área do Felipe Marques, passa por todo mundo. Ainda insiste o time do Cuiabá no finalzinho do primeiro tempo, mas informação. O árbitro vai terminar o primeiro tempo antes, você, CH. Ainda no Majestoso não chove, mas no Cambuí, ali no Taquaral, caindo o mundo, chovendo muito forte, Leandro. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo no Majestoso. Vitória parcial da Macaca, gol de Bruno Rodrigues, um gol chorado, mas a bola entrou. A Ponte vence, 1 para Ponte Preta, 0 para o Cuiabá.
Ainda sem chuva no Majestoso, a bola parou de rolar, meu caro Edu Pinheiro. Que sufoco, olha, Marcel de Utauma, Canadá, um grande abraço a você. Olha, se tiver chovendo, pode mandar aqui, hein? O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Eu quero saber se tá chovendo aí, hein? Ô Lupe, o que aconteceu com o Lazzaroni? Lazzaroni teve um desconforto na coxa esquerda e foi vetado do jogo. A informação que eu tenho de imprensa de Cuiabá, você acredita? O Cuiabá também tem salário atrasado? Eles param aquela parte, como é que chama aquele... A imagem. Ah lá, vamos lá, Lupi. Da Ponte acho que ninguém vai falar, e do Cuiabá o Rafael Gava. Camisa 8 fala desse primeiro tempo da equipe do Mato Grosso. De gol, eles foram felizes, aproveitaram a oportunidade deles, a gente criou bastante. O importante é isso, é que o time está jogando, está criando, está tendo superioridade na posse de bola. Agora é encaixar melhor um passe, melhor a finalização, buscar um empate e, consequentemente, tentar a vitória. Esse é o Rafael Gava, camisa 8. A informação que eu tenho, Edu, é que a situação do Cuiabá financeira... ela é muito tranquila, inclusive existe uma premiação gorda em caso de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, tirando o América Mineiro, o Cuiabá, se ninguém for falar, fica um campeonato mudo, hein? Quem tem problema de dinheiro, Edu, é a Chapecoense. Tá, a Chapecoense. A Chapecoense está com direito de imagem atrasado desde abril. Perfeito. Desde abril? Abril. Vamos lá, ô professor, é o seguinte, ô CH. Ô Edu, ninguém da Ponte fala, tá? Ninguém da Ponte falou, né? Ninguém da Ponte fala porque eles estão adotando o silêncio por conta desses atrasos aí. É um dos motivos, além, é claro, de ter o foco aí nessa reta final da Série B. Ô, professor, o meio de campo não trabalha a bola, professor. A bola não passa. É muita ligação direta, bola, Edu. Professor. É muita ligação direta. E aí, professor, sufoco, professor. E a tática do caos, né? A tática do caos é o seguinte, você chega na ponta esquerda e na ponta direita, levanta a cabeça e joga para dentro da área para ver o que acontece. E numa dessas jogadas, Patinho Gomes cruzou para a cabeçada certeira de Rodrigues. É o que vale, Edu. Falar do resto é ficar repetindo o que a gente fala durante a semana inteira, falamos no campeonato todo. O que interessa, a Ponte fez no primeiro tempo. Venceu. Sofreu? Sofreu. O Cuiabá também sofreu, não é? Eu acho que o aspecto físico vai determinar o futuro e a sorte da Ponte no segundo tempo e no jogo. Se aguentar fisicamente, precisa jogar um pouquinho, né? Como disse o Gleger, eu quero concordar, não adianta só ficar defendendo, tem que jogar um pouquinho. Eu acho que tem chance de vencer o jogo, Edu. Boa tarde, meus amigos. Estou aqui no Taquaral, está caindo muita chuva. Assinado Júlio do Taquaral, muito obrigado, hein? Tem a Lucila aqui, tá chovendo? Está chovendo. Qual é o seu bairro mesmo? Jardim Olina. Jardim Olina está chovendo, obrigado, Lucila. Salve, Edu! Aqui Jardim Olina, é outro Jardim Olina, é o João Esteves, muito obrigado. Deixa eu ver aqui, depois que o Camilo perdeu o gol, só deu Cuiabá. Tá na hora de tirar o Zanocelo, final 52-93 e já, Gleger Zorzin vai falar, intervalo, hein? Ponte 1, gol do Bruno Rodrigues, Cuiabá 0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Trânsito. Pela Anhanguera, o motorista reduz a velocidade no sentido interior na altura do Jardim Garcia. A Santos Dumont tem lentidão, do Trevo Sérgio Mota até o Monte Cristo e na região do Jardim do Lago, sentido Indaiatuba. No sentido contrário, 100 pontos de parada. Para ir logo ali ou lá longe, a Connect Car facilita seu trajeto em todas as rodovias e em mais de 1000 estacionamentos. Connect Car, presente por onde você for. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci.
Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Newton, Chácara da Barra, chove muito, Chácara da Barra. Alô, Charutinho, lá da Rua Moscou, Parque São Quirino, chove. Charutinho, amigo do Fora do Esquadro, em grande Charutinho. Um abraço no Fora do Esquadro, viu? O Marcos Pessoa, de Serra Negra, participando também. Muito obrigado, Marcos Pessoa. Gleger, a bola entrou ou não entrou, Gleger? Entrou sim, Edu. Pra mim, gol legal da Ponte. E a narração do Boris foi essa em 24 minutos, 1-0 Ponte. Yuri meteu na ponta para Bruno Rodrigues, se soltou para Sanocelo do comando para Matheus Peixoto, dominou, já tem a marcação do Ednei, dá um tapa, volta o jogo para Sanocelo, pé direito na bola boa, a bola por dentro para Barreto vê a passagem de Luizão, vem para o Luizão, vem trazendo Macaca, olha para a área, caprichou no cruzamento para Matheus Peixoto na área, afasta, tira de qualquer maneira Lucas Camon, rebote para Macaca, Pato na esquerda, levantou na área, de cabeça veio o toque, pegou, largou o goleiro, a bola ficou viva, os dois jogadores saem comemorando e o árbitro aponta para o centro do gol, é gol! É gol, é gol, é gol! Gol! Da Ponte! Bruno Rodrigues tem a 11 estampada na camisa. Luizão se aventurando no campo ofensivo, jogou lá dentro, a defesa tirou, o Pato ficou com a sobra da canhota, teve a calma, a tranquilidade, levantou no segundo pau, na cabeça de Bruno Rodrigues, que disputou com o Romário, João Carlos tocou na bola, tentou evitar, se a bola entrou ou não, o bandeira apontou para o centro do gramado e o árbitro confirmou, mansinha, fato é que a bola entrou e a Ponte sai da frente do majestoso. Olha, o Greg mostrando aqui pra mim, Swift, a chuva chegando, hein? A Marisa, Jardim Primavera, aqui nenhuma gota, seu Edu. A Ponte atacando para o gol da Fepasa. E o Camilo, hein? A 32 minutos, cara a cara com o João Carlos. Barreto de cabeça, corta a trajetória da bola. A bola cai com o Matheus Peixoto. Matra Bento coloca no terreno para Bruno Rodrigues. Clareou, pé canhoto, bateu. Sobrou para Camilo, vai marcar. Defesaça de João Carlos. Com os pés a queima-roupa, ele salva o Cuiabá. Você reparou quem que tocou? É Bruno Rodrigues, mesmo sem querer, né? O rei das assistências. Foi Bruno Rodrigues. Mesmo sem querer, deu certo ali, né? Mas não pode perder um gol como esse, né, Edu? Como diria CH, se não fosse o Bruno Rodrigues, o que seria da Ponte, hein? Mas olha aqui, o Igor Vinhas, né? E o Luizão, tão contestado por vocês, viu? O Igor Vinhas tomou gol de bicicleta contra o Juventude da Meia-Lua, mas fez a defesa do jogo no derby e fez uma defesa sensacional. Na sequência, rebote, bate, Luizão salva, 34 minutos em Bolis. Tem falta o time do Cuiabá, Lucas Sambão jogou fechadinho na área, Anderson Conceição tocou, defesaça de Igor Vinhas, voltou a sobra direita, em cima da linha, salva Luizão pra Macaca. Incrível o Cuiabá, por muito pouco não empata. Tem mais Cuiabá, cruzamento. Jorginho, tá vendo que defesa do Govinhas, hein? No reflexo, foi reflexo essa. É puro reflexo, bela defesa. O Igor tá crescendo de produção, tá? Ele oscilou aí um pouco, mas ele é muito bom goleiro, viu, Edu? E eu nunca contestei ele, não. É ótimo goleiro, passou aí o... Claro, isso vai acontecer, mas tá em evolução e fez uma grande defesa garantindo 1-0 da Ponte. E você vem já, Nivaldo de Sumaré, um grande abraço, muito obrigado, intervalo, 1-0 Ponte no Cuiabá, aqui os melhores momentos, em nome de Café Morais, esse Café Morais é bom. Cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar, sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Morais, um pão
pão de queijo, uma broa, um pãozinho. Vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Trânsito. Pela Via Expressa Valdemar Pascoal, trânsito carregado, desde a Francisco Glicério até a chegada a Marechal Carmona, no sentido Faria Lima. No sentido norte-sul, lentidão na chegada ao Bosque. Pela Glicério, o tráfego é intenso, da Conceição até a Duque de Caxias. Fiat Mobi, agilidade e economia para o seu dia a dia. Vá até uma concessionária Fiat e garanta o seu. Perceba o risco, proteja a vida. Edu Pinheiro. Pois não, olha, você pode dar um alô para minha sobrinha Júlia e o meu irmão Marcos de Cuiabá. Muito obrigado, rapaziada de Cuiabá. Eles estão ouvindo pela internet lá em Porto de Galinhas. Você conhece o Porto de Galinhas? Conheço demais. Lugar maravilhoso. Maravilhoso. Um abraço para vocês, hein? Um abraço a todo mundo aí. E Cuiabá, você sabe que em Cuiabá, Edu, na sombra faz 47 graus, né? Nossa na sombra. Na sombra. Mas eu adoro, eu gosto do clima de Cuiabá. Uma vez eu joguei lá em Cuiabá, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Olha, Edu, vamos lá. Eu acho que a Ponte é estratégia de jogo, tá? Inclusive, eu dizia antes de começar a partida, eu queria analisar aí qual seria a estratégia de jogo do Fabinho Moreno. Nós vimos ele muito bem na partida contra o Guarani, o jogo proposto pelo Fabinho. Aliás, foi unânime, né? Dizer que ele foi melhor do que o técnico da equipe do Guarani, o Felipe Conceição. E hoje ele vem com uma estratégia para tentar surpreender a boa equipe do Cuiabá. Esse time do Cuiabá é muito bom, né? A Ponte tem menos posse de bola nesse momento, trocou menos passe, mas é porque é estratégia de jogo, por isso está ganhando de 1-0. Claro que não dá para você ficar correndo riscos toda hora. Eu tentaria agora, na volta do segundo tempo, subir um pouquinho as linhas, diminuir o espaço da onde nasce as jogadas do Cuiabá, que é lá nos dois volantes, né? O seu Auremir é um jogador que tem essa característica, é um jogador que consegue ditar o ritmo do jogo se tiver espaço, e é o que ele está fazendo. Por isso que a gente percebe que a Ponte está tendo problemas ali no meio de campo. O Zanocelo correndo para lá e para cá, o Barreto também. E na mudança tática do Fábio Moreno, o que ele fez? Ele faz uma primeira linha lá com o Apodi, Luizão, W. Carvalho e Yuri, e uma segunda linha com do lado esquerdo, porque eles trocaram o Pato, aí vem Zanocelo, Barreto e Bruno Rodrigues, fazendo a segunda linha. E à frente, Matheus Peixoto e Camilo. O Camilo como uma espécie de atacante ali junto, num 4-4-2 com duas linhas de 4. É um esquema bom, é muito bom o esquema. Só que ele precisa adiantar um pouco mais para não dar espaço. Por quê? Porque o Cuiabá está tendo superioridade numérica no meio de campo. E aí tem esse volume maior de jogo, consegue criar algumas alternativas. Apesar de achar, viu, Edu, que está muito bem posicionado, o seu Zanocelo está bem no jogo, o Barreto está bem no jogo, o Luizão e o W. Carvalho muito bem posicionados. Eu acho que precisa um pouco mais dos laterais na recomposição e também na transição. Tanto o Yuri quanto o Apodi, olha que o Apodi, né, a gente sabe aí, né, a característica dele é jogar sempre para cima. E eu percebo que ele está mais precavido ali, esperando um pouco mais, marcando um pouco mais para depois sair. Então um pouco tímido os laterais na partida. Pode ser que seja a estratégia do Fabinho também. Olha, vamos fazer 1-0, segura aqui. A Ponte poderia estar 2-0 já no placar se o Camilo não tivesse perdido aquele gol. Mas é coisa do jogo, né? Também não dá para tirar o mérito da defesa do João Carlos. Agora, precisa você adiantar um pouco. Repito, não dá para você ficar correndo certos riscos que a Ponte está correndo na partida, deixando o Cuiabá evoluir, deixando o Cuiabá chegar, né, com tanta ânsia para fazer o gol. Então, diminui. Foi um sufoco. Diminui. Precisa diminuir um pouco mais. Como você faz isso? Adianta um pouquinho mais as duas linhas. Mas eu acho, Edu, que por enquanto está controlado o jogo e a Ponte fez um bom primeiro tempo na minha opinião. Agora precisa melhorar no segundo para tentar liquidar o jogo ou até mesmo uma manutenção de resultado. O Argel está dizendo aqui que está caindo muda na Chácara da Barra, hein? Muita chuva na Chácara da Barra. Obrigado, Argel. A Ponte vai mudar, Lupe? Não, Edu.
Vamos para o segundo tempo e o show vai continuar por enquanto. Ponte 1, Cuiabá 0. E o comando é dele, o moço de Piracicaba. Leandro Bolle. Obrigado, meu caro Edu Pinheiro. Saída com o Cuiabá. Apita o árbitro. Bola rolando. Vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. A Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto com a equipe de Carlos Batista. Pelo YouTube, youtube.com, Rádio Bandeirantes Campinas. Também pelo Facebook com imagens. 1-0, Macaca vence. Gol de Bruno Rodrigues e a Ponte ataca neste segundo tempo por portão de entrada do seu estádio. E o Cuiabá vem com uma novidade para a etapa final, meu caro Antônio Lupi. Camisa número 20, o Elvis. Elvis, meia, tá no jogo na vaga do 7, Matheus Barbosa. Matheus Barbosa ficou no vestiário. Elvis com a 20 tá no jogo. Lembrando que na sequência, 8 da noite, tem mais futebol para você aqui na Bandeirantes. Será a vez do Guarani. O Bugre entra em campo diante do CRB. Já tem Carlos Batista. Com os comentários do Tigrão, do Gleger, as reportagens de Marcos Luiz e Edu Pinheiro no plantão, trazendo todas as informações para você. Corte aqui atrás, Barreto. A bola volta para Pato. Pato solta o jogo para Yuri. Yuri para Pato. Pato recolheu, dominou a bola, deu uma escapada. Mesmo assim, ele evitou. Carrega a bola e telegrafou o passe. Chega bem, Lucas Ramon. Estica perto à direita, faz o corte, desviando, metendo a bola para fora. É lateral neste comecinho do segundo tempo para Macaca aqui pela esquerda. Você que está voltando para casa após mais um dia de trabalho com o rádio ligado, obrigado pela carona. É o futebol da Bandeirantes Campinas. Elvis empurra para Auremir. Auremir volta o jogo para Rafael Gava. No primeiro terço do campo, bom jogador, ele gira o corpo, sai jogando, carregando bola para o time do Cuiabá, faz abertura para Romário. Romário recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, ainda ele por dentro, deixou para Gava. Gava tem a marcação do Zanocelo, afasta lá atrás, Luizão de cabeça. Vai voltar para Camilo. Camilo disputa a bola, leva melhor, ganhou do camisa 10 Felipe Marques, mas na sequência dividiu e acabou perdendo. Tenta a recuperação. Anderson Conceição chega e corta. Vai brigar o Barreto. Chega primeiro Felipe Marques por dentro para Rafael Gava. Escapa a marcação de Barreto, empurra por dentro para Gava. Gava no comando para Elton. Elton pé esquerdo na bola, boa bola na direita para Marcinho. Recolheu, dominou, girou, tentou a finta. Chega bem Yuri. Não cai na trama não do Marcinho, acaba recuperando. E a vez de armar o contra-golpe para Macaca. Carrega a bola por dentro, Yuri. Yuri soltou, boa bola para Bruno Rodrigues. Mano a mano na área, vem a bomba com o pé direito. A bola sai e vai embora. Pela linha de fundo, poderia carregar um pouquinho mais o Bruno Rodrigues. Ele decidiu finalizar pro gol e a bola passou à esquerda, Lupi. Depois de uma boa recuperação de bola do Yuri, que também aproveitou para puxar o contra-ataque. Abriu pro lado direito pro Bruno Rodrigues, que foi fominha. Chutou a bola, ela passou por cima da meta do João Carlos, que vai pro tiro de meta. E para você, CH, qual a sua expectativa para este segundo tempo? A Ponte vence por 1-0 o Cuiabá no Majestoso. É que a Ponte saia pro jogo pela armação em 3 minutos depois desse lance. Lucas Ramon jogou pra área, afasta, corta lá atrás o Wellington Carvalho, mete a bola para fora, escanteio pro Cuiabá. Vai lá, CH. Pelo jeitão vai jogar no contra-ataque no segundo tempo, mas se chover, o jogo muda completamente, Boles. Tem escanteio para fazer a cobrança. O time do Cuiabá ajeita com todo o clarinho. Elvis, ele tem a 20 estampada na camisa. Vai jogar, tá dentro. 1-0 para Macaca. Ponte atenta. Vem cruzamento para área. De cabeça corta lá atrás. Matheus Peixoto no primeiro palmo, auxiliando a defesa. Voltou para Lucas Ramon. Colocou na entrada da grande área. Marcinho levou no braço. O árbitro não marcou. A defesa tirou. Ela volta no rebote na cabeça do grande círculo para Romário. Romário faz o passe curto para Rafael Gava. Aperta o time do Cuiabá no comecinho do segundo tempo, fazendo uma grande campanha. Dentro do G4, iniciou a rodada na terceira colocação. Elvis na área para Marcinho. Marcinho recolheu, dominou na direita, cruzamento para a área, vem toque de cabeça, a bola fica viva. Igor Vinhas faz a defesa. O desvio do Ednei. A bola amortecida no corpo do Luizão para Igor Vinhas pegar, Lupi. Os jogadores do Cuiabá pediram pênalti, alegando um toque na mão do zagueiro da Ponte, mas o árbitro mostrou ali a região da coxa. Lance normal, segue a Macaca vencendo 1-0. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Chuva. Começa a chover no Majestoso, é isso, Lupi? Já começa a chover no Moisés Lucarelli, como foi relatado pelo Edu, pelos ouvintes e também pelo nosso amigo Carlos Henrique, o bate pesado. A chuva chegou no Majestoso.
Vem para o campo de ataque o time do Cuiabá. Recolhe, domina na entrada da grande área. Marcinho para Felipe Marques. Procura alguém, volta o jogo para Ednei. Dominou a bola, escapou, chegou Zanocelo para disputa. Entre quarta, tira de qualquer maneira Guilherme Pato. Levanta para o campo ofensivo, tentando Matheus Peixoto. Afasta lá atrás Anderson Conceição. A bola voltou para Lucas Ramon. Tentou uma jogada de efeito, mas a bola bateu no braço do Barreto. Leandro. O árbitro aponta, falta para Macaca. Diz aí CH. E tudo no campo teórico, não é? Por que muda completamente o jogo agora com a chuva? Porque esse expediente de ficar na retranca jogando no contra-ataque, com um gramado seco, com o toque de bola do Cuiabá, é muito perigoso. Agora, se chove, fica melhor para quem destrói, que é o caso da Ponte, que está jogando no erro do Cuiabá, do que o Cuiabá que corre atrás do primeiro gol. Elvis domina com o pé direito para o time do Cuiabá. No comando para Elton, trabalha bem no pivô. Abriu para Lucas Ramon, já vê a passagem do Marcinho. Jogou na área para Elvis, tentou de calcanhar para trás para Elton. Tira mal Barreto, completa lá atrás Zanocelo. Tira para Macaca, Vinícius Zanocelo. Ele empurra para Bruno Rodrigues, que acelera o jogo, vem trazendo o Macaca. Tentou na ponta para o Guilherme Pato, desviou o Auremir. Voltou para Matheus Peixoto, dominou, limpou, fintou, ganhou do Anderson Conceição. Sofreu a falta, mas conseguiu o passe, por isso o árbitro marcou. Aliás, não marcou, deu a vantagem. E aí o Bruno Rodrigues força o lançamento para o Peixoto. A bola vai direto para fora. Em tiro de meta para João Carlos fazer a cobrança. Massas e tintas, tem Corva e tem Souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Tentava o Dourado, o time do Cuiabá. O passe foi forte, a bola quicou no gramado. Ficou de graça para o goleiro Igor Vinhas aqui atrás. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos e meio, segundo tempo. Majestoso Série B Abessou na 34ª rodada, reta final da Série B, vai terminar ainda em janeiro. Dia 30 de janeiro, a última rodada da Série B, a 38ª. Majestoso, vitória parcial da Ponte. Bruno Rodrigues marcou. 1 para Ponte, 0 para o Cuiabá, Edu. Faltam 19 dias para terminar a Série B. 20 horas tem CRB e Guarani, partida lá no Rei Pelé. Quem comanda aqui, narra, é o amigo Batista. Um abraço pro amigo Luiz Henrique, lá de Pindorama. Grande Luiz, abraço e saudades. E o Thiago de Monte Sião. Um abraço para as filhas, mas ele encavalou tudo aqui. Não sei se eu vou acertar. Paloma, Paola, Maria Heloísa. Não sei se é Maria Heloísa, Maria uma, Heloísa é outra. Mas como diria a Bolis, está registrado. E quem registrou no placar do Majestoso foi Bruno Rodrigues. A Ponte Preta vence o Cuiabá por 1-0. Esse foi qual o número de gols do Bruno Rodrigues, meu caro Antônio Lupi? Foi o gol de número 9 na temporada 2020/2021. Aqui Camilo rouba para Macaca, vacilou lá atrás, Elvis perdeu a bola, briga ainda Camilo no meio campo, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Matheus Peixoto, faz a abertura para Vinícius Zanocelo, pé direito na bola, força o jogo para Pato, Pato partiu para cima da marcação de Romário, recolheu, dominou, parou, voltou o jogo pela meia direita para Zanocelo, Zanocelo por dentro para Barreto, Barreto recolheu, dominou, fez a finta, empurrou na ponta, pico na grande área, vem Ponte, Bruno Rodrigues, cruzou para Matheus Peixoto na área, tira lá atrás o zagueiro, de primeira Zanocelo, para Pato na área, dominou, botou na frente, chega bem Romário, corte prudencial do lateral na sequência, antes a bola sair, ela bateu no Guilherme Pato, foi embora, lateral para o Cuiabá fazer a cobrança. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, a Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site, acesse com muitas ofertas, luitex.com.br. Quase 9 minutos, primeiro tempo já foi, segundo tempo, 1-0, a Macaca na frente, e aqui o Apodi faz a falta para cima do Elton, o jogo está parado, Antônio Lupi. O Apodi tem que tomar cuidado, porque ele está pendurado, com 2 cartões amarelos, se tomar um hoje, fica fora da partida contra o Náutico domingo, é o próximo compromisso da Macaca. Anderson Conceição para o time do Cuiabá, sai jogando com o pé esquerdo, abertura pela direita para Lucas Ramon, coloca a bola no terreno, abre para Marcinho, Marcinho volta o jogo, mas lá atrás para o Lucas Ramon.
Ramon. Ele ajeita, domina e sai jogando curtinho para Ednei. Com quase 10 minutos, aperta Matheus Peixoto. Passe feito pela meia direita para Gava. Gava no comando para Elvis, sofre a falta. Por trás, cometida do Wellington Carvalho para cima do Elvis. O jogo está parado no Majestoso no círculo central. Rafael Gava pega a bola para fazer a cobrança, deixa para Elvis. Elvis com o pé direito, empurra pela esquerda. Boa bola para Romário. Domina bonito, coloca no terreno. Por baixo para Felipe Marques. Dominou, limpou, fintou. Para Elton, puxou para o pé direito, abriu para Marcinho. Marcinho colocou, bateu no próprio companheiro. Voltou para ele, bateu pro gol. A bola foi desviada e entrou. Gol! Do Cuiabá! Marcinho tem a 11 estampada na camisa. Pelo meio, Cuiabá teve a bola. O chute no primeiro lance do Felipe Marques bateu no próprio Marcinho. Voltou para ele no rebote. Ele conseguiu bater pro gol para empatar o jogo. Bateu de canhota, a bola desviou no Luizão e aí matou o Igor Vinhas. O Cuiabá empata o jogo no Majestoso. 10 minutos, segundo tempo tá registrado. Marcinho. Ponte Preta 1-1 também agora pro Cuiabá, Antônio Lupi. Que vacilo do sistema defensivo da Ponte. Eram 4 jogadores que poderiam tirar a bola. Apodi, Yuri, Wellington Carvalho e o Barreto. Eles ficaram olhando o Marcinho finalizar pro gol. Tranquilo, sem nenhum problema, o camisa 11 mandou pro fundo da rede do Igor Vinhas. Tá tudo igual no placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Cuiabá também 1. A defesa vacila, o Cuiabá empata o jogo. Carlos Henrique, o bate pesado. Aí não tem previsão que funcione, né? Quando 4 jogadores ficam dormindo, um deixando pro outro, o outro deixando pro um, dentro da área, isso é uma brincadeira, né? Isso é uma verdadeira fanfarronice. O time dormiu na marcação, doou o gol pro Cuiabá, que tinha mais posse de bola, que estava procurando o gol. A Ponte só jogando no contra-ataque, mas pera um pouco, né? Dá um bico nela, pelo amor de Deus. Falha do sistema defensivo, como disse o Antônio Lupi, assim fica muito complicado. Agora a Ponte tem que remar tudo de novo contra o time que está nesse momento mais entrosado, inteiro e dono da partida, pelo menos até agora, com 10 no segundo tempo. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados, com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor, além de um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Embora o Cuiabá, Oremir, entrada na grande área, puxa para o pé direito, meteu na ponta para Marcinho, Marcinho levantou, cruzou, tentou, Elton de bicicleta, ele desvia, a bola passa e vai embora. À direita de Igor Vinhas em tiro de meta para Macaca bater. Tentativa de bicicleta do Elton, que é o artilheiro do Cuiabá na Série B do Campeonato Brasileiro, já marcou 8 gols. Gleger Zorzinho, Cuiabá empata o jogo, Gleger. Mas a Ponte no primeiro tempo estava mais atenta, né? Desde o início aí da segunda etapa, até mesmo antes de tomar o gol, a Ponte já deu mostras de falta de concentração. Mal posicionada. E olha, Bolis, não dá, né, para tomar o gol que tomou. A Ponte tinha 4 jogadores ali no lance. Adianta um pouco a marcação, encosta alguém no Marcinho. Desconcentrada, a Ponte toma o gol de empate. E olha, se não abrir o olho, Cuiabá vem pra cima, viu, Bolis? E vem de novo o Cuiabá, lançamento para Felipe Marques, segue na cara do gol. Igor Vinhas sai do gol para fazer a defesa e olhou torto pro Luizão. O que é que aconteceu ali, Lupi? Falta de comunicação entre o sistema defensivo, o zagueiro, e lá vem o Cuiabá. Saída errada, a Macaca, Camilo não dominou, voltou para Elton, cortou, limpou, fintou, tentou na ponta para Felipe Marques, corta, Poti, voltou para Rafael Gava, dominou com liberdade, ninguém marcou, levantou a bola para Marcinho, chega Yuri na marcação, protege, chega no limite, a bola para embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para Macaca. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 13:40, segundo tempo.
Conferindo o placar do futebol da Bandeirantes, Série B Bezona. 34ª rodada, Majestoso. Ponte Preta 1-1 também pro Cuiabá, Edu Pinheiro. Então, a Ponte empatou, sofreu empate. 7ª colocada a Ponte com 48 pontos, hein? Lá em Itatiba, tempo está fechando, diz aqui o Carlos Matozinho. O Valtinho, o único botafoguense residente em Campinas, diz que o ano que vem o Botafogo vai jogar com o Guarani, vai jogar com a Ponte também. O Valnei Matheus, CDHU, aqui a chuva parou, seu Edu. Alô, Ditinho de Tupã, Cidade Jardim, o Ítalo Ferreira e a Cristiane. E o Gui do São Bernardo, parte de cima. Rádio Bandeirantes. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, tem ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999471980. Quase 15 minutos, segundo tempo. A Ponte já tem um jogador prontinho para entrar. Aqui tentava Lucas Ramon, forçou pro Elvis. O Elvis estava impedido. Ele estava na banheira, né, Antônio Lupi? Ele estava na banheira e a bola também já tinha saído. Então juntou o útil ao agradável. Então a bola é a favor da Ponte Preta, que daqui a pouco vai mexer. Daqui a pouco eu informo quem será o... Opa, são duas. 10, 15. 10 é o Camilo, tá indo embora. 15 é o Luan Dias. Essa é a primeira. Camilo com a 10 foi embora. 15, Luan Dias está no jogo. E o Orobó com a 99 também está pronto. Acredito que vai ser o Matheus Peixoto que vai deixar a equipe. Só para confirmar essa segunda alteração, não. É o Pato. Guilherme Pato com a 19 está fora. E 99, o Orobó tá no jogo, Boles. Vá conhecer a loja 1900 Mais, a nova loja da Macaca, mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados com preços incríveis, vestuários, produtos infantis e uniformes oficiais masculinos e femininos. A camisa número 3 da Macaca já está disponível. Loja 1900 Mais, fica ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. A galera acompanhando o futebol da Bandeirantes através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, também através do Facebook. Gleger Zorzin, 2 alterações da Macaca. Comenta aí, Gleger. Quem deve fechar a segunda linha no lugar do Pato deve ser o Luan Dias, né? E o Orobó, como o Camilo vinha jogando com uma espécie de atacante ali ao lado do Peixoto, agora ele fica com 2 atacantes mesmo. Continua com a mesma plataforma, 2 linhas de 4, Luan Dias aberto e o Orobó ao lado do Peixoto. Eu gostei, vamos ver na prática. Tomara que a Ponte consiga ter um pouco mais de volume, porque até então, no segundo tempo, não jogou absolutamente nada. Cartão. A sua informação no ar da Bandeirantes. Pro camisa 20, o Elvis, que quando defendia o Oeste de Barueri, a torcida gritava nas arquibancadas: eu. O Elvis não morreu. Legal, bacana. É um grito de guerra original. 17 minutos, vem pra cobrança Bruno Rodrigues, pé direito, levantou na área, passa por todo mundo, vai direto pra fora, em tiro de meta pro João Carlos fazer a cobrança. E assim que o futebol acabar, vai começar na Bandeirantes do jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo pra você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Luan Dias na direita, fez o passe, curtinho para Zanocelo, recolheu, dominou, tem Barreto pedindo, rodopiou, girou, se livrou da marcação do Gafa. 18 segundo tempo, boa bola metida do Orobó pro Luan Dias, ele domina pela direita, aperta na marcação, chega bem fazendo corte, metendo a bola para fora. Felipe Marques, lateral no campo ofensivo, setor direito é para Macaca fazer a cobrança. Só a vitória interessa para Ponte Preta no jogo de hoje. A Ponte cobrou lateral para Thiago Orobó, recolheu, dominou, levou para o fundo, faz boa finta, escapou, aí forçou uma jogada, o árbitro não caiu na dele, não marcou falta. E o Romário fica com a sobra para o time do Cuiabá. Levanta a bola, mas levanta mal, rebatizar no selo, no peito do Luan Dias, pegou na grande área pela direita, dominou, limpou, rolou por dentro para Barreto para Podi, com peito, ajeitou na área, acabou derrapando. Chega Anderson Conceição para fazer o corte, mas não dá prosseguimento na jogada o time do Cuiabá, e a bola volta para Luizão. Deu uma escorregada ali o Apodi, né, Lupi? É a chuva, né, que cai
Caiu. Agora foi a vez do Elton Carvalho. Que perdeu a bola pro Elton. Elton para Marcinho para Elvis. Elvis tenta a inversão. A defesa consegue consegue voltar, recomposta rapidamente. Bola na entrada da grande área para Marcinho, autor do gol de empate do Cuiabá. Levou pro fundo, marcação dupla para cima dele, Luizão e Apodi. Volta o jogo para Felipe Marques, tentou a finta, chega no pé de ferro, Apodi. Luizão tocou na palavra, voltou para Orobó, lá pela lateral direita. Ele leva a bola para a linha lateral, ainda preso, cercado e sai com bola e tudo pela linha lateral. Tem lateral o time do Cuiabá para fazer a cobrança pela esquerda no campo ofensivo. Com placar de 1-1 no Majestoso. Neste segundo tempo, o time do Cuiabá atacando por gol da linha do trem, pro gol da Fepassa. Cortou lá atrás Barretos, Zanocelo não dá prosseguimento na jogada. Gol caído, Romário, o árbitro marcou a falta do Matheus Peixoto para cima dele, Lupi. Matheus Peixoto reclama, afirmando que não fez a falta, agora reclama com os companheiros. A falta está marcada lá do esquerdo de ataque do Cuiabá. Romário está pronto para a cobrança, o Elvis também está por ali. O Cuiabá nesse momento busca o gol da virada, ocupando a terceira colocação dentro do G4 para voltar à elite do futebol do Brasil. Tem falta para fazer a cobrança e a falta pode levar perigo. Vem bola na área da Macaca, Elton Grandalhão, além dos dois zagueiros Anderson Conceição e Ednei. Rafael Gava levantou direto para fora, a bola foi direto em tiro de meta para Igor Vinhas. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 20 minutos, segundo tempo. Brasileiro Série B, a Bezona, confirmando o placar do futebol na Bandeirantes. Ponte Preta 1 também pro Cuiabá do Pinheiro. João do Cambuí, o Avelar de Hortolândia, brava aí com o Fabinho Moreno, demora para mexer, toma empate, não reage, o time ainda fica se segurando. O Barbosa Júnior, bravo com a diretoria lá do DIC 4, né, Barbosa Júnior. E a Rita maluca aqui querendo saber se esse João Carlos goleiro é aquele que não enxergava à noite. Eu não sei, ele jogou na Ponte, mas não me lembro se ele não enxergava em partidas noturnas. Segura, Rita maluca! Olha, eu vou dizer uma coisa, em off aqui me alertaram que ele tinha esse tipo de problema aí. Não sei se é verdade ou não, se ele já conseguiu a recuperação, mas fato é que tinha dificuldades, principalmente em jogos no período noturno. João Carlos, goleirão que passou pela Macaca. Carlos Henrique, 21. Cuiabá está mais próximo do segundo do que a Ponte, diz aí, CH. Pelo menos nos números, sim. Tá jogando, né? A Ponte não tá jogando. A Ponte não voltou pro segundo tempo. E o seu Camilo, ele poderia ter ficado inclusive no vestiário, né? Porque ele não compareceu na partida. Aliás, ele compareceu, tinha a obrigação de fazer o gol, que cara a cara ele conseguiu perder. Agora a Ponte pelo menos volta a jogar com 11 em campo. Agora, sobre entrar Orobó no lugar do Pato, a única coisa que justifica é que o Orobó é mais forte e talvez se adapte ao gramado um pouco pesado nesse momento por causa da chuva, do que o Patinho Gomes. Agora, não sei se vai acrescentar muita coisa, não. Nem Luan Dias, tampouco ele. Mas em número, agora tá 11 contra 11, viu, Leandro? O Orobó que tá aberto lá na direita. Parece até um lateral direito, um assistente do Apodi. O jogo tá parado, o Romário fez a falta para cima do Matheus Peixoto antes da risca do meio campo. Falta que a Macaca vai cobrar, Antônio Lupi. Tem pressa, já cobrou com o Luizão no sistema defensivo. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. O Orobó fez a falta para cima do Romário, bem na risca do meio campo, setor esquerdo. Tem falta para fazer a cobrança o time do Cuiabá. Acabou deixando ali o cotovelo, para mim de forma involuntária, mas acabou atingindo de fato o Romário, Lupi. O pescoço do Romário, né? Isso que acaba preocupando. O jogador está caído no sistema defensivo do campo do Cuiabá. E o técnico Alan Ao aproveita para passar instruções aos atletas do Cuiabá, que empata com a Macaca em 1-1. Na verdade, ele está conversando ali com 3 jogadores. Os 3 vão entrar daqui a pouquinho no time do Cuiabá. Aqui vem embora Marcinho para o time do Cuiabá pela direita, tentou a finta, chega bem Yuri, trava. Na sequência do lance, a bola bateu no adversário e saiu de fato em lateral para Macaca fazer a cobrança com Yuri. Yuri cobra, tem pressa, sabe que esse resultado não interessa para Macaca. Lua Dias recuou para Yuri, Yuri recolheu, dominou na marginal do gramado, demorou para tocar, agora tocou.
tocou por dentro para Barreto. Barreto clareia bem o jogo, faz a abertura para Podi. Vem embora o Papaléguas da Macaca. Vem trazendo a ponte para o campo ofensivo. Já ultrapassa ali no meio campo, deixou para Orobó. Orobó levou a marcação de Romário. Meteu um bolão para Podi. Na área, fechou Matheus Peixoto. Recolheu, dominou o pé direito, cruzou Matheus Peixoto. Livre de cabeça para o meio da área. Veio o toque do Bruno Rodrigues. Afasta a defesa. Na sequência, Lucas Ramon aparece para afastar. O Matheus Peixoto subiu sozinho, com estilo, escolheu o canto, mas não finalizou pro gol, Antônio Lupi. Uma jogada toda esquisita, né? No belo cruzamento do Apodi, o Matheus Peixoto cabeceou sem direção ao gol, que a bola acabou batendo na cabeça do Bruno Rodrigues, que voltou pro Peixoto, só que ele já estava todo desequilibrado. E o Cuiabá daqui a pouco vai mexer. São 3 alterações, 8 no 13. Vamos lá. Devagar, hein? Vai devagar aí, hein? 8, Rafael Gava tá indo embora. O 13 é o Pietrini. Vamos lá. Pietrini é o 13. 10 tá indo embora e tá entrando o 19. O 19 é o Maxwell. Tá indo o Felipe Marques com a 10 embora e o Maxwell com a 19 tá no jogo. E o Marcinho com a 11 foi embora. E o 17, o Iago, tá no jogo. Anotou? Não, eu repito pra você. Vai! Camisa número 8, Rafael Gava foi embora. 13, Pietrini tá no jogo. Felipe Marques com a 10 foi embora. 19, Maxwell tá no jogo. E a última, Marcinho com a 11, autor do gol, foi embora. 17, Iago tá no jogo. E atenção, cumprindo a lei, daqui a pouquinho teremos a interrupção através do dial no AM 1170 Bandeirantes Campinas, em AM 1270 transmissão de Ponte Preta e Cuiabá, para a exibição da Voz do Brasil. Então eu convido a você para continuar curtindo o futebol com imagens através do Facebook, do YouTube, pelos aplicativos. Vem para a Macaca com a Podi, atrás para Zanocilo, ele calibrou o pé, bateu pro gol, a bola subiu e foi embora. Pela linha de fundo em tiro de meta pro Cuiabá bater. Gol de traço, camisa número 20, o Vinícius Zanocelo, depois da bola deixada pelo Apodi. Pegou muito mal, por pouco não acertou ali o Moisés Lucarelli, o busto do Moisés Lucarelli, que fica na entrada dos portões monumentais do Majestoso. Portanto, permaneça conosco através das plataformas digitais, Facebook, YouTube, bandmulti.com.br, aplicativos, porque aqui tem muito mais novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. Eduardo Pazuello lançou hoje em Manaus, no Amazonas, o Tratikov, aplicativo que vai ajudar pacientes a terem acesso ao tratamento de forma mais rápida, auxiliando a salvar vidas. Durante visita, o ministro anunciou medidas para auxiliar o Estado no combate à doença, como mais profissionais e novos leitos de UTI.
Diagnósticos mais rápidos da Covid-19 para que os pacientes tenham acesso ao tratamento precoce e mais vidas sejam salvas. Esse é o objetivo de um projeto piloto lançado nesta segunda-feira em Manaus. É o aplicativo TratCov, que vai poder ser utilizado por profissionais de saúde no celular. Através de um sistema de pontos, seguindo rigorosos critérios médicos, eles poderão fazer esse diagnóstico mais rápido da doença. A secretária da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, explica como vai funcionar e os benefícios desse sistema. Um aplicativo que permite, com forte valor preditivo, dizer se o doente, diante das suas manifestações clínicas, ele tem ou não a Covid-19. E assim nós podemos, num período de 5 minutos, com a utilização desse aplicativo, que já pode ser acessado através das páginas do Ministério da Saúde, nós poderemos ofertar imediatamente para milhões de brasileiros o tratamento precoce, evitando que essas pessoas evoluam para quadros mais graves, que elas necessitem de novos leitos já escassos em todo o país. O lançamento do aplicativo ocorreu do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, à capital do Amazonas, que vive uma alta nos casos de Covid-19. O ministro detalhou as ações de apoio ao Estado, como o recrutamento. E Sidão do Proença, o goleiro que não enxergava à noite. Era Eduardo Martini, que veio do Avaí, o carequinha, lembra dele? Isso foi em 2010. Também tinha essa dificuldade, o Eduardo Martini, bem lembrado, pelo Sidão, né? O Sidão que mandou a mensagem. CH, você ressaltava sobre o jogo quando o Auremir perigosamente atacou para o time do Cuiabá. Complete, então, a sua linha de raciocínio. Só para falar do comportamento. A Ponte não pode acontecer qualquer coisa no jogo, mas comportamentalmente a Ponte não tem jeitão que vai fazer mais do que está fazendo. Do jeito que tá muito difícil. E o Fabinho precisa mexer no time, né? O Peixoto tá se arrastando em campo. Tentava Lua Dias por dentro, mais um base errado do Matheus Peixoto. Facilita o corte por time do Cuiabá que ataca. Lançamento para Elton na esquerda, Luizão na marcação. Ele tenta o cruzamento com a canhota. A bola passou pelo Maxwell. Fechava também. Iago vai direto para fora em tiro de meta para Macaca, Antônio Lupi. O Igor Vinha só acompanhou a tentativa do Elton, né? Saiu da área, a coisa já complica para ele, que é o artilheiro da equipe do Cuiabá na Série B. Tiro de meta já cobrado pelo Igor Vinha. Já tem mais futebol para você. 8 da noite, a bola rola. Será a vez do Guarani. O Bugre entra em campo também pela 34ª rodada da Bezona. Joga em Maceió, no Rei Pelé, diante do CRB. Tem Carlos Batista com os comentários do Tigrão, do Gleger e as reportagens do Marcos Luiz. E com as informações de Edu Pinheiro. Afinal de contas, hoje também é dia de brasileiro da Série A. Vem para o programa de ataque, é Pudim. A Pudim de primeira para o Oropó. Chega Romário na marcação, tentou levar para o fundo e sai com bola e tudo pela linha lateral. Bate nele, bola. Lateral de graça para o time do Cuiabá, que já vem para sua última alteração. Anderson Conceição tem a posse de bola para o time do Cuiabá. Com a canhota, levanta procurando o Elvis. Chega primeiro o Luizão. Leva a bola para a linha lateral, tira com o pé direito. Orobó desvia de cabeça, sobra para o Lua Dias pela meia direita. Asa no selo. Fez o passe para Bruno Rodrigues, centralizado. A abertura para Yuri, que vem para apoio. Yuri recolheu, dominou, encostou Bruno Rodrigues, autor do gol da Macaca. Tem a marcação do Iaco. Trabalha a bola por dentro para Barreto. Barreto curtinho para Asa no selo. A tabela por dentro para Yuri. Puxa a bola para o pé direito. Ameaça bater, mas ele é canhoto. Aí meteu forte demais o lançamento para Podim, que se estica todo, mas não consegue evitar. E a Ponte desperdiça uma boa oportunidade ofensiva, Antônio Lupi. E o Cuiabá que mexe mais uma vez. O Elton, camisa 9, está indo embora. E entrando o 18, Genison. Genison com a 18 está no jogo. Genison que disputou o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino, que aliás está na Série C do Campeonato Brasileiro de 2021. Parabéns ao Novo Horizontino, ao Mirassol, conquistaram o acesso da D de dado para C. E também o time do Ituano, né, está brigando para subir para a Série B. Quem ontem confirmou o acesso, está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, é o Clube do Remo. O Remo conquistou, portanto, o acesso. E o Paysandu, que é comandado pelo João Brigatti, também briga na última rodada para conquistar o acesso. E agora mexe a Macaca, Lupi. João Veras, camisa 9, está no jogo. Veras com a 9, formado na base do 15, veio para a base da Ponte. Ele que está com a 9, o Matheus Peixoto, 29, foi embora. E aí, Kleger Sorzin, vem talvez para uma última tentativa. O Fabinho Moreno no time Ponte Bretano, diz aí, Kleger. O Matheus Peixoto cansou, né, Boris? Aliás, o time da Ponte demonstra, dá sinais de cansaço ali no meio de campo ali, o próprio Zanocelo também.
muito escondido, precisa participar um pouco mais. Agora, tomara que com o Veras possa dar um pouco mais de força a esse time. A Ponte erra muito passe na transição, não consegue chegar. E o Cuiabá controla o jogo e ainda é perigoso. Olha, a Ponte tem mais 2 alterações, né? Tem mais uma parada, pode fazer mais 2 alterações, aí o Fabinho Moreno. 33, placar de 1-1, péssimo resultado para a Ponte em relação ainda a continuar sonhando com acesso. Tenta Maxwell. Pra lá, pra cá, o Gênerson também brigava, acabou perdendo. Luan Dias recupera pra Macaca. Tentou sair driblando, perde a bola. Voltou pra Lucas Ramon, no comando pra Elvis. Elvis atrás, boa bola metida do Pietrini. Na ponta pra Iago. Iago pé direito, a bomba espalma. Igor Vinhas. Uma paulada do atacante do time do Cuiabá. Foi buscar no cantinho Igor Vinhas. Defesaça do goleiro, espalmando para fora. É escanteio para o Cuiabá bater. Quem bateu pro gol foi o Maxwell, Antônio Lupi. E a bola tinha endereço. Boa defesa do Igor Vinhas. Cuiabá tem escanteio. Romário na bola. Vem para cobrança em busca do segundo gol. Cuiabá, cruzamento para a boca do gol. Afasta, corta lá atrás da defesa. Ela vai voltar no rebote para Lucas Ramon. Já enfiou para Romário. Subiu, tirou lá atrás Lua Dias. Vá conhecer a loja 1900 mais. A nova loja da Macaca. Mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados. Com preços incríveis. Vestuários, produtos infantis, uniformes oficiais. Masculinos e femininos. A camisa número 3 da Macaca já está disponível. Loja 1900 mais. Fica ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. É bola para Macaca para sair jogando no campo ofensivo. Você citou Dauan? Parece que é ele quem está com a bola ali em campo no time da Ponte. Não citei, mas Não. já confirmo. Muito obrigado. Aqui vem embora Macaca. Lançamento para Thiago Orobó. Domina pela direita, recolheu, dominou a TV, não mostrou a alteração. Empurrou por dentro para Lua Dias, dominou, puxou, devolveu na ponta para Orobó, passou, sobrou para Dauan. Dauan para Yuri. Tem João Veras esperando na área entre os seus zagueiros. Ele faz o passe pela direita, aliás, pela esquerda para Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues dominou, rabiscou, girou. Um bolão na ponta para Yuri. Linha de fundo, cruzou, fechado na boca do gol. Veio toque de cabeça, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Da Ponte! Orobó tem a 99 estampada na camisa. Bruno Rodrigues, uma visão de jogo incrível. Viu a passagem de Yuri que levou para o fundo e cruzou na metida para Thiago Orobó. Foi lá no terceiro andar, meteu a cabeça na bola. Um cabeceio fatal e letal contra o goleirão do Cuiabá. A Ponte Preta de novo na frente do placar. Thiago Orobó marca um gol importantíssimo no majestoso. Aponta para o céu e agradece. E quem agradece a você, Thiago Orobó, é a nação ponte-bretana. Pula, pula, sai do chão. Pula, sai do chão. Macacada reunida. Thiago Orobó de cabeça. A Ponte de novo na frente. Faz a felicidade. Thiago Orobó da nação. Da marca de 35. 35 segundo tempo. Solte o grito. Grite comigo, torcedor da Macaca. Tá registrado o majestoso gol é de Thiago Orobó. Ponte Preta 2, 1 pro Cuiabá. João Carlos, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. Oportunista, Thiago Orobó marca um belo gol. A Ponte Preta está na frente, Antônio Lupi. Como manda o manual do bom cabeceador, o Thiago Orobó, que é grandalhão, é especialista no cabeceio, mandou a bola para o fundo da rede numa jogada que começou mais uma vez com ele. Bruno Rodrigues, que acionou o Yuri pelo lado esquerdo, ele fez o cruzamento e o Orobó cabeceou para o chão. Firme, sem chances para o João Carlos. Thiago Orobó marca o primeiro gol dele com a camisa da Ponte. O segundo da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2,
Cuiabá 1. Se é caneleiro, não bate bem na bola, às vezes até atrapalha, mas que ele subiu como estilo, ele subiu em CH. Pelo gol, a Ponte Preta está na frente do Majestoso. Ah, se a Ponte não tivesse Bruno Rodrigues, o craque do jogo, estou falando com 38 do segundo tempo. Ele é o cara diferente. Orobó no segundo andar, parecia Dadá Maravilha. Coisa linda o gol da Ponte de cabeça, consciente. Nunca critiquei Orobó. Golaço 2-1 para Achou Mexeu. aí quem é que saiu na ponte para a entrada do Dauan? Olha, eu confesso que a televisão não mostrou, busquei em todos os sites aqui, mas eu não vejo o Zanocelo em campo. Então vamos lá, Zanocelo com a 20 tá fora, 5 Dauan tá no jogo. E para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter o Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229. Acesse cafemorais.com.br, conheça mais. 2-1 para Macaca, que belo gol do Thiago Orobó. Quem diria, hein, Glecker Zorzinho? Golaço, né? A testada bonita, agora a Ponte tem que se segurar. O Cuiabá vai vir para cima e eu gostei da substituição. Acho que o Dauan dá um pouco mais de proteção à primeira linha da Ponte ali. O Zanocelo correu muito, já na minha opinião estava cansado também. Agora, Boles, o detalhe é o seguinte, né? A belíssima jogada também do Yuri. Belo cruzamento lá na cabeça do Orobó, golaço da Ponte. Olha o time do Cuiabá, dominou, limpou, bateu o pé direito no canto, Genilson, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Cuiabá! Cuiabá Esporte Clube. Genilson tem a 18 estampada na camisa. Romário por dentro, Genilson ganhou do Luizão, escapou do Barreto, puxou pro pé direito e de fora da área meteu pro gol. Igor Vinhas, não sei não. O fato é que a bola entrou no cantinho do goleiro da Macaca. Também tem a história do gramado molhado, da bola pesada. E o Genilson empata o jogo e joga uma ducha de água fria no torcedor da Macaca. 39 segundo tempo, tá registrado. O Cuiabá Valente empata o jogo. Cuiabá 2, Ponte Preta também 2. E o detalhe do gol, Antônio Lupi. Luizão e o Barreto vão ficar sonhando com o Genilson, que fintou os dois atletas. Teve espaço de fora da área, mandou um chute forte, gramado molhado, Igor Vinhas até chegou a tocar na bola, mas não impediu o gol do camisa número 18 da equipe do Cuiabá. Genilson marca o 5º gol dele na Série B, o 2º do Cuiabá no jogo, tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte 2, Cuiabá também 2. Glecker Zorzin, o assunto é seu, você é o especialista, Glecker. Olha, Boris, o Igor Vinhas tinha feito uma defesa bem parecida há pouco tempo atrás, é no segundo tempo mesmo. Eu acho que ele, não que ele tenha falhado, estava molhado, né? Foi um belo chute, mas erro de posicionamento, estava mal posicionado e demorou um pouquinho após a batida, não foi de tão perto, né? Aliás, foi bem de fora da área. Poderia uma bola defensável, para mim falhou o Igor Vinhas. Luan Dias pela esquerda, tenta a jogada individual, carimba o Auremir na tentativa de cruzamento para Luan Dias, cobrou, deixou para Dauan, entrada na grande área, carregou, dominou, botou na frente mesmo assim, batalhou, recuperou, soltou para Barreto, Barreto vacila, perde a bola, vem embora o Cuiabá pro contra-ataque, vem em bloco o Cuiabá, carrega a bola Elvis, na direita para Iago, Iago recolheu, dominou, devolveu para Elvis, saiu na cara do gol, tem a chance, bateu pro gol, Igor Vinhas! Se redimindo de uma possível falha no gol, salva a Macaca, espetacular a defesa de Igor Vinhas, dentro da grande área na finalização de Elvis, Igor Vinhas, repito, salva a Macaca e manda pra fora, Antônio Lupi. Contra-ataque 4 contra 2 do Cuiabá. O camisa número 18, o 20, perdão, o Elvis foi quem acabou finalizando para uma boa defesa do Igor Vinhas. Cuiabá tem escanteio, 20 Alves na bola. Elvis vem para a cobrança, 42, finalzinho de jogo emocionante no Majestoso, cruzou fechado para boca do gol, tentou Ednei, bola metida para fora, foi o último a tocar o zagueiro, é tiro de meta pro goleiro da Macaca fazer a cobrança. E aí, CH, para você? Ah, se falhou ou não? Sim! Não foi frango, mas falhou. Na minha opinião, uma bola que era possível de pegar. E o jogador que o seu Fabinho tinha que ter tirado era o Barreto. Sabe por quê ou não? Porque ele tá mortinho em campo. Foi ele quem perdeu a bola para a origem do contra-ataque do Cuiabá. Exatamente, nesse último.
E no gol do Cuiabá, no segundo, ele também falhou na pegada do cara que bateu pro gol. Tá mortinho em campo. Aliás, fisicamente, a Ponte tá entregue no segundo tempo. E vem embora de novo o time do Cuiabá com as alterações. O time do Cuiabá vem pra cima. Iago rabiscou pra cima do Dauan. Escapou, limpou, fintou, rolou por dentro pra Elvis. Vai bater pro gol, pé direito. Carimba o Luizão. Rebate pra Lua Dias, pra Thiago Orobó. Acabou caindo. Recuperou o Cuiabá. Romário dominou, botou na frente pra Elvis. Elvis pra Jenson. Vai marcar, bateu cruzado. Desvia no zagueiro. Jogadores do Cuiabá pedem um toque no braço. O árbitro para seguir. Voltou pra Romário. Linda jogada. Escapou, recuou na área. Atenção pra Jenson. Levou pro fundo. Carimba o Apodi. Mas antes da bola sair, a bola bate no Jenson. Foi o último a tocar da bola, o Apodi ficar caído. O Cuiabá teve a chance para virar o jogo no Pi. E eu acredito que o Apodi tá caído porque ele sentiu ali, na hora que ele acabou finalizando o carrinho, ele acabou caindo de mau jeito. E muito cansado também o lateral direito da Ponte Preta. Tiro de meta pro Igor Vinhas, não sei não. A bola bateu no braço do Luizão realmente, mas ele estava no movimento para cortar a trajetória da bola e estava com o braço, ou no caso a mão, no campo, no gramado, com a palma na mão no gramado. Eu não marcaria pênalti não, mas é um lance bastante complicado, um lance que merece a análise. O Apodi foi embora. Vai embora, desgastado, muito cansado, camisa 22 da Ponte, o Apodi foi embora. 7, Neto Moura tá no jogo. 7, Neto Moura, agora sim a última mexida. O Dauan entrou junto com o Veras. É que a TV só mostrou a entrada do Veras. E aqui vem embora o Cuiabá, lançado, Iago, picou na grande área, colocou no canto, foi Fominha, meteu pra fora, o Cuiabá desperdiça a chance. Mais uma chance do Cuiabá para virar o jogo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidar com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim São Teodócio, em Campinas. Quase 45, segundo tempo, 2-2 do Majestoso. A Ponte marcou o segundo com o Orobó aos 35, mas se cedeu o empate aos 39, gol do Jenison. Você ligado pelo YouTube, ligado pelo Facebook, obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu olhei até aqui o celular para registrar a galera, mas o jogo não para. Vem embora, ainda tenta a Macaca. Lançamento para Bruno Rodrigues, aí o passe foi forte. A bola acabou saindo, quicou no gramado, passe errado do Neto Moura. É lateral para o time do Cuiabá. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Mais 4. Vamos até 49 no Majestoso. Já tem mais futebol. Aqui vem Romário, linha de fundo, jogou para a área. Wellington Carvalho sobe sozinho de cabeça, tira. Era falta de rebote para o Orobó. Orobó atrás para Barreto ao Dauan. Dauan para o Orobó. Devolve com o Dauan no câmera defensivo para sair jogando a Macaca. O torcedor ainda acredita. Jogo difícil, complicado. O bom time que é o Cuiabá. O Bruno Rodrigues tenta a finta. Chega Lucas Ramon. Desvia, metendo a bola para fora. 45-50. Já mais futebol, será a vez de Carlos Batista comandar o futebol na Bandeirantes. Para Guarani, CRB, sequência da 34ª rodada da Bezona. Sai jogando o Luizão para o Wellington Carvalho. No primeiro terço do campo, volta tudo o time do Cuiabá. 2-2 o placar do jogo, a Ponte saiu na frente, o Cuiabá empatou. A Ponte marcou o segundo, o Cuiabá foi lá, empatou de novo. Aqui tenta Lua Dias, recolhe do meio, tem João Veras no comando. Ele carrega a bola pela meia esquerda, soltou, esticou na ponta. Boa bola para Bruno Rodrigues, marcado por 3, escapou do primeiro, tentou escapar do segundo, ainda Bruno Rodrigues, jogadaça, no fundo, levantou para a Europa, passa pelo Barreto, voltou o tiro pro gol, para fora! Dauan meteu o chute cruzado, a bola passa pertinho no gol e vai embora pela linha de fundo, Antônio Lupi. A tentativa do rebote, o Dauan acabou ficando com a bola, ela ainda deu um leve desvio na perna do Orobó, que tentou o cabeceio no cruzamento do Bruno Rodrigues. Foi o Barreto, a bola se perdeu pela linha de fundo, quase a Macaca marca o terceiro. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Cuiabá com Elvis, Elvis do comando para Maxwell, ele recolheu, dominou Jenison e Iago na área, recolhe, domina, puxa a bola pro pé direito, na entrada da grande área, setor direito, recuou, vem o cruzamento para a área, afasta a corta da Dauan, o Wellington Carvalho vai lá atrás e confere, rebote fica com o Auremir, puxou para Jenson, dominou, ele bate bem com o pé direito, fez o passe, linha lateral da grande área, setor direito para Iago, vem Cuiabá, Iago puxou pro pé direito, cruzou na área, Jenson fez a falta.
O árbitro marca a falta do Gênison para cima de W. Carvalho. O jogo está parado, Lupi. Muita reclamação também dos jogadores do Cuiabá, que ainda falam daquele lance do toque de braço do Luizão. E a falta realmente aconteceu agora em cima do jogador da Macaca. Igor Vinhas para a cobrança da falta. A Ponte vai somando apenas 1 ponto. Fica ainda mais distante do G4. A Ponte com este empate. Levanta a bola, Igor Vinhas com o pé direito. Tentou passe na frente para Bruno Rodrigues com peito. Cortou Lucas Ramon. Na sequência, falta em cima do Iago. Cometida por Luan Dias. O jogo está parado um pouco antes da risca no meio campo. 48. Entramos no minuto final. 2-2 o placar do jogo no Majestoso. Tem falta um pouco depois da risca no meio campo, Cuiabá. E o Elvis pega a bola, já direciona os seus zagueiros para subirem. E vai meter na área, vai cobrar curtinho. Vai levantar para a área, o Auremir encostou, mas viu ali o Bruno Rodrigues. Agora sim o Elvis cobra, esticou na ponta. Lucas Ramon domina livre, tenta o cruzamento, carimbo, o marcador bateu no Yuri. Voltou para Luan Dias, ele cortou, limpou, fintou, girou, meteu na ponta para Bruno Rodrigues. João Veras vai para o outro lado, pelo meio ele tem Luan Dias, carrega a bola, boa jogada do Bruno Rodrigues. Aí faltam pernas a Bruno Rodrigues. Ele acaba perdendo a bola, recupera o time do Cuiabá. 48-40, Elvis lançou para Maxwell, sai na cara do gol, dominou, limpou, pé direito, vai marcar, acabou escorregando, mesmo assim bateu pro gol. Igor Vinhas salva de novo a Macaca. Teve a bola do jogo, Mike Suave perdeu. Igor Vinhas de novo salva a Ponte, apita o árbitro. Termina o jogo no Majestoso. O Maxwell teve a bola para decidir a partida. Ele dominou, mas ao dominar ficou desequilibrado, ainda insistiu, escorregou e mesmo caído bateu pro gol. A bola amortecida no Luizão e o Igor Vinhas deu um tapa na bola e salva a Ponte. Termina o jogo. A Ponte Preta soma apenas 1 ponto e fica ainda mais distante do sonho do acesso. O jogo terminou, os jogadores estão reclamando do Cuiabá. O árbitro mostrou cartão pro Lucas Ramon, meu caro. Edu Pinheiro, o jogo termina 2-2 do Majestoso, Edu. Mas olha, vou falar pra você, que sufoco, hein? A Ponte 2 vezes no placar, que sufoco. Vamos lá, Lupe, vamos registrar então. Eles não falam, né, Lupe? Não vai falar, né? Não, Edu, não vai falar. Não. Acredito que a coletiva do Fábio Moreno vai acontecer, porque isso é um protocolo da CBF, mas saída de campo, os jogadores não devem falar. A Ponte abriu o placar ali com o Bruno Rodrigues, sofreu o empate, o Orobó marcou o primeiro gol dele e depois o camisa de número 18, o Gênison, marcou o gol de empate, Edu. O próximo jogo da Ponte? Domingo, às 6h15 da tarde, contra o Náutico, também no Moisés Lucarelli. Bom, a Ponte, 7ª colocada, 48 pontos, vai disputar mais 4, mais 12 pontos, quer dizer, tem que ganhar tudo, chegar a 60, com 60 não sobe, então a Ponte fica na Série B esse ano aqui. Vamos lá, o CH, o seu comentário, 2-2, Ponte Cuiabá. A Ponte não merecia outro placar, no máximo um empate. Se você analisar os números aqui, foi um massacre em termos de número. Posse de bola, chutes a gol, escanteio a favor, número de toques na bola e o volume de bola de jogo do Cuiabá. A Ponte pode se dar como satisfeita, porém, ela teve a possibilidade, mesmo não merecendo nos números, de ganhar o jogo. Mas daí, infelizmente, a parte física no segundo tempo. O time morreu fisicamente. E as trocas também, Cuiabá com mais banco, acabou dando mais força no segundo tempo. Só não ganhou o jogo porque faltou perícia e qualidade para os atacantes do Cuiabá. E também, apesar de ter falhado no segundo gol, o Igor Vinhas, no segundo tempo, fez 2 excepcionais defesas. E se não fosse o Vinhas, com certeza o Cuiabá teria levado 3 pontos lá para o Mato Grosso. Bom, de qualquer maneira, o empate não serviu para ninguém. Nem para Cuiabá, tampouco para a Ponte. Mas, repito, se nós tivéssemos um vencedor, o merecedor desse resultado teria sido Cuiabá, na minha opinião. Edu. Sim, vamos lá. Pequena correção, jogo Ponte Náutico é às 4 horas. 4 horas da tarde, domingo, dia 17. Beleza, Lupe, você volta depois da programação, tá bom, Lupe? Ok, Edu. Olha, vamos lá, Bruno Rodrigues fez 1-0 para a Ponte, a 24 do primeiro tempo, o Marcinho empatou para o Cuiabá, 10 o segundo tempo, Thiago Orobó, quem diria, de cabeça, belo gol, 35 minutos, 2-1 Ponte. Mas aos 39, Gênison, num chutaço fora da área, rasteira, empatou 2-2. Olha, daqui a pouco a equipe vai votar rapidamente no craque do jogo, tá bom? Oi, Zorzinho, seu comentário. Olha, Edu, foi um jogo muito igual, assim, de igual para igual, né?
Você vê que agora no final aí, chance para a Ponte, chance para o Cuiabá. Mas, claro, a Ponte conseguiu 2 gols, conseguiu sair na frente, conseguiu estar à frente do placar por 2 vezes. E, na minha opinião, ela cedeu o gol para o Cuiabá. Claro que o Cuiabá teve volume, claro que o Igor Vinhas se destacou também, apesar de, na minha opinião, ele ter cometido uma falha de posicionamento ali no chute do Jenison, né? Isso. Que acabou fazendo o segundo gol do Cuiabá. Mas ele foi importantíssimo, principalmente nesse finalzinho aí, né? Com grandes defesas importantes do Igor Vinhas. Por outro lado, assim, Edu, nós não podemos deixar de falar também que a dedicação desses jogadores da Ponte. Correndo, lutando, tentando. Alguns jogadores, inclusive, até extenuados ali no final da partida. Então, isso daí, esse foi o ponto positivo. E outra coisa também foi a Ponte propondo um jogo defensivo, porém objetivo. Precisava, foi lá e fez o gol, 1-0. Tomou o gol de empate? Beleza, se organizou, começou o segundo tempo titubeante, me parece que um pouco fora de concentração, aí ajustou, conseguiu fazer o segundo gol. E outro detalhe também, viu, Edu, é que no segundo gol, o seu Luizão e o seu Barreto não pode permitir a liberdade que permitiram para o chutador, o Jenison. Não pode. Claro que teve o erro do Igor Vinhas lá, mas, poxa vida, né? Teve 2 chances de neutralizar a jogada. E eu dizia isso no intervalo. A Ponte precisa adiantar um pouquinho para neutralizar a origem da jogada, onde nascem as jogadas do Cuiabá. E se o Luizão e o Barreto estão bem posicionados, a Ponte não toma o segundo gol. Então, erros de posicionamento, o Cuiabá também cometeu alguns erros. Um jogo, na minha opinião, de igual para igual, que o 2-2 ficou de bom tamanho para os 2 times. Para o que apresentou o Cuiabá e para o que apresentou a Ponte. Eu acho que a estratégia de jogo do Fabinho Moreno foi boa, tentando jogar no contra-ataque, e isso é estratégia e posicionamento também. O empate é do ruim para a Ponte, né? Fica ainda mais distante do G4. E para o Cuiabá, eu acho que foi bom. Jogando fora de casa, tá lá dentro do G4. Precisava, claro, da vitória também, mas o empate que fica de bom tamanho joga a decisão para dentro de casa. Então, um jogo de igual para igual que terminou empatado, Edu, na minha opinião, merecido o resultado para as 2 equipes. Bom, meus amigos, teve o gol do Bruno Rodrigues, 1-0 Ponte, um gol chorado, a bola entrou sim, mas prensado com o goleiro aí do João Carlos. Ariana, João Carlos, goleiro do Cuiabá, né? É João Carlos, né? João Carlos? Isso, ok. Olha, o Camilo perdeu depois cara a cara, João Carlos defendeu. Teve o lance do Igor Vinhas, o Anderson Conceição, uma batida lateral, falta lateral cobrada. O Anderson Conceição, para mim, estava impedido, cara, mas cara a cara, Igor Vinhas defendeu. No rebote, o Ednei chutou, Luizão salvou. Teve o gol do Marcinho, um bate-rebate, Apodi não tirou, W Carvalho não tirou, Yuri não tirou, Barreto não tirou. E aí, como disse o CH, foi uma fanfarronice, até marquei aqui, fanfarronice. Empatou Cuiabá 1-1, a 10 o segundo tempo. Teve a defesa do Igor Vinhas, no chute do Maxwell, a 33, aqui tudo segundo tempo. Thiago Orobó, gol dele, gol de cabeça. Bruno Rodrigues para Yuri cruza, Orobó de cabeça, 2-1. Mas 4 minutos depois, a 39, Jenison empata 2-2. Ele passou por Luizão e passou por Barreto, um chute forte, rasteiro, mas o Igor Vinhas poderia ter defendido. E a 41, a 47, Igor Vinhas, olha, 2 grandes defesas. Esse último lance aí foi pênalti, na sua opinião, Jorginho? Esse lance aí, não. O Maxwell escorregou? Não, na minha opinião não foi. No braço do Luizão? Do Luizão, né? Não foi, lance de jogo. O Luizão escorregou, né? Não teve intenção nenhuma. Vamos lá. Pra mim, nada. Perfeito. Boris, na sua opinião, quem foi o craque do jogo, Boris? Bruno Rodrigues, Edu. Um grande abraço, parabéns pela narração. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Edu. Muito bem. CH, o craque do jogo. Conceito bom para ele. Bruno Rodrigues, o craque do jogo. Um abraço, CH. Até mais do Jogo Aberto. Sim, Gleger Zorzinho, o craque do jogo. Sem dúvida, né, Edu? Jogou muito. Bruno Rodrigues.